Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Guerreiro Sangue de Dragão. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 17, O Apelo. Na mansão do primeiro mago da corte, dentro do Jardim Hot Springs. Um brilho terroso emanava de um pedaço de grama no Jardim Hot Springs. Magia estilo terra, campo de supergravidade. Neste momento Lily estava vestido apenas com calças compridas, a parte superior do corpo nua enquanto treinava na grama. Aqueles músculos da parte superior de seu corpo nu ondulavam como água. Não havia vestígios de excesso de carne. Neste momento o corpo, órgãos, veias e artérias de Lily estavam todos sendo forçados a suportar uma gravidade 4 vezes mais forte que o normal. Felizmente, depois de se tornar um guerreiro sangue de dragão, o corpo de Lily atingiu novos patamares de poder. As pernas de Lily estavam arqueadas em uma postura de arco, e suas duas mãos estavam levantadas paralelamente ao lado do corpo, cada uma segurando uma pedra gigante. Cada uma dessas pedras pesava mais de 100 quilos. Sob o campo gravitacional quádruplo, os dois combinados pesavam quase 1000 libras. Com as pernas tensas como cabos de aço, o corpo de Lily era reto como uma pena. Seu olhar, fixo à sua frente, também não vacilou. Uma gota de suor após a outra rolou pelo corpo de Lily, cobrindo todo o seu corpo de suor. Mas Lily perseverou. Apesar de ter sido designado o mago da primeira corte do reino, Lily continuou a treinar sem parar todos os dias. Seus guardas ficaram solenemente do lado de fora, ao lado de duas atendentes que estavam prontas para atender a chamada de Lily a qualquer momento. A porta do Hot Springs Garden, porém, estava fechada. Sempre que Lily estava treinando, ninguém tinha permissão para entrar. Certa vez, Sua Majestade, o Rei Clyde, governante de Fenlai, veio à mansão. O atendente do palácio ignorou os guardas do Hot Springs Garden e avançou diretamente, instruindo Lily a se encontrar com Sua Majestade. Lily imediatamente emitiu uma ordem para que aquele atendente recebesse 20 ataques da vara militar. Esse atendente fisicamente fraco acabou sendo espancado até a morte. Mas depois, o Rei Clyde não culpou Lily nem um pouco. Pelo contrário, ele repreendeu seus subordinados, dizendo-lhes que enquanto estivessem no Hot Springs Garden, eles absolutamente deveriam obedecer às regras de Lily. Lord Lily sempre é muito trabalhador quando treina. Ele passou um dia inteiro lá. Quando ele não está envolvido no treinamento de guerreiro, ele está envolvido no treinamento de mago. Acho que a única vez que ele descansa é quando passa esculpindo pedras. Uma atendente disse em voz baixa. A outra atendente também assentiu. Eu nunca vi um nobre tão trabalhador antes. Na casa anterior em que trabalhei, o próprio instrutor dos guerreiros passava apenas 4 horas por dia treinando. Os próximos cavaleiros guardiões da Igreja Radiante também sentiram grande admiração por Lily. A maioria dos gênios, após sua glória inicial, começaria a ficar para trás. A cada ano, a Igreja Radiante treinaria um bom número de gênios. No entanto, não só nenhum desses gênios era tão notável quanto Lily. Uma vez que seu status aumentasse, eles ficariam totalmente distraídos pelos prazeres materiais do mundo e ficariam para trás. Se Lord Lily continuar assim, com toda a probabilidade, ele será o mais jovem combatente de rank 9 da história, e o mais jovem nível santo da história também. Um dos cavaleiros guardiões disse suavemente. O outro cavaleiro guardião também assentiu. Todas essas pessoas admiravam muito a diligência meticulosa de Lily no treinamento. Apenas, Lord Lily é um pouco rígido e severo. Uma das atendentes disse com uma voz infeliz. Em seus corações, Lily era bonito, jovem, tinha padrões elevados e poderoso. Ele tinha um futuro. Uma pessoa como ele poderia ser considerada quase perfeita. Só que ele era extremamente severo com os outros. Mesmo ao lidar com servas como elas, ele não agia com gentileza ou carinho. O que essas pessoas não sabiam era que, embora Lily se dedicasse à escultura em pedra, ele não estava realmente descansando. Quando ele estava esculpindo pedras, ele aumentava sua energia espiritual no ritmo mais rápido possível. Lily estava aumentando seu poder a cada momento. Dentro do Jardim Hot Springs. Uau! Uma hora de treinamento de guerreiro chegou ao fim. Lily começou a ativar o ki de batalha sangue de dragão em seu corpo, e aquela sensação de cansaço desapareceu. De uma caixa próxima, Lily retirou um cinzel reto e caminhou até uma das 2 pedras que ele havia deixado cair na grama. Estes foram usados por Lily ao esculpir pedras. Olhando para essas pedras e suas linhas e estruturas internas, Lily começou a projetar mentalmente uma escultura. Num piscar de olhos, uma imagem mental do rosto de um guerreiro foi formada. Com uma sugestão de sorriso em seu rosto, o cinzel reto na mão de Lily começou a se mover. Em um padrão muito rítmico, o cinzel reto voou e cortou, fazendo com que pedaços de pedra voassem por toda parte. Lily sabia exatamente o que estava fazendo, então cada golpe foi feito com absoluta confiança, e a força que ele usou foi perfeita. Que sensação maravilhosa! O espírito de Lily ficou submerso nos fluxos e vibrações da essência elementar da terra circundante.
permitindo-lhe sentir as linhas e rachaduras da pedra. O espírito de Linley também submergiu na essência elementar do vento circundante, permitindo que cada golpe da faca atingisse o pico da perfeição em precisão. Natureza. A alma de Linley tornou-se uma com a natureza e, como uma mãe benevolente, a natureza cercou a alma de Linley, permitindo-lhe crescer, fortalecer-se. Uau! Soltando um suspiro, Linley retirou seu cinzel reto. Depois de passar 2 horas, esta pedra gigante foi transformada em um esboço. Quanto aos detalhes, Linley planejou terminá-los amanhã. Todos os dias, Linley estabelecia limites de quanto tempo ele poderia gastar em sua escultura em pedra. Ele teve que usar o complemento certo de regimes de treinamento para alcançar o efeito máximo em termos de aumento de sua potência. O treinamento começava todos os dias às 5 da manhã, enquanto agora eram 8 horas. Era a hora de Linley tomar café da manhã. Abaixando o cinzel reto, Linley tirou as calças e entrou na piscina de fontes termais. Deitado nas fontes termais, sentindo a água das fontes termais correr contra seus músculos, Linley fechou os olhos confortavelmente, finalmente permitindo-se algum tempo para descansar. Digitar. Linley gritou de repente. Aquelas 2 atendentes que estavam silenciosamente do lado de fora da porta o tempo todo entraram imediatamente com 2 bandejas. Essas bandejas redondas estavam cobertas com todo tipo de iguarias e frutas. Senhor Linley. Aquelas 2 atendentes colocaram as 2 bandejas redondas na mesa próxima e aguardaram respeitosamente os comandos de Linley. Enquanto obedientemente permaneciam de lado, aquelas 2 atendentes não puderam deixar de dar uma espiada em Linley. O corpo masculino nu, musculoso e reclinado de Linley era de fato uma fonte de fascínio para eles. Você pode ir agora, Linley disse calmamente. Sim, milord. As 2 atendentes saíram imediatamente e respeitosamente. Do começo ao fim, Linley não olhou para eles nenhuma vez. Em seguida, Linley saiu da piscina, vestiu um conjunto de roupas íntimas e roupas limpas, depois sentou-se em uma cadeira e começou a tomar o café da manhã. Svi. Uma sombra negra saiu dos campos gramados distantes. Foi Beb. Antes disso, quando Linley estava treinando e esculpindo pedras, Beb estava cochilando. Chefe, é hora do café da manhã, hein? Tudo bem, este grande pedaço de carne assada é meu. Os olhos de Beb instantaneamente foram atraídos para um grande pedaço de carne de besta mágica assada. Linley riu. Vovô Duerrin, realmente não temos nenhum método disponível para lidar com esse Clyde no momento? Linley disse mentalmente para Duerrin Covart. Duerrin Covart voou para fora do anel do dragão espiral. Sentando-se em outra cadeira, ele sorriu para Linley. Linley, Clyde é um guerreiro rank 9. A distância entre vocês dois é muito grande. Mesmo se você assumir a forma dracônica completa, você é apenas um guerreiro do 8º nível no estágio inicial. Oh, espere, agora que você é atualmente um guerreiro em estágio final do rank 6, quando você assume a forma dracônica, você pode ser considerado um guerreiro em estágio final do rank 8. Mas mesmo assim, você está longe de ser páreo para Clyde. Linley não se sentiu disposto a aceitar isso. Ele sabia, agora, que a pessoa que instruiu sua mãe a ser sequestrada pelo Duque Patterson era o Rei Clyde. Mas agora ele não tinha nenhuma chance de lidar com Clyde. A única escolha que tenho é continuar treinando duro. Linley cerrou os punhos inconscientemente com o garfo em suas mãos deformando com sua força. Nas fileiras iniciais, o impulso extra fornecido pela transformação Dragonfor foi especialmente grande. Como um guerreiro do 6º posto em estágio final, com base em seu atual regime de treinamento, em cerca de meio ano, havia esperança de Linley alcançar o 7º posto. Ao atingir o 7º posto de poder, ao usar a forma dracônica, Linley seria capaz de entrar no 9º posto do estágio inicial. Senhor Linley. A voz de uma atendente podia ser ouvida do lado de fora. Entre. Linley disse calmamente. Só agora a atendente entrou correndo. Respeitosamente, ela disse, Lord Linley lá fora, há uma jovem chamada Alice que deseja conhecê-lo. Alice? As pálpebras de Linley tremeram. Ele olhou para a atendente. Traga-a para o salão de hóspedes. Estarei lá em breve. Linley levantou-se enquanto falava. Sim, Lord Linley. A atendente não se atreveu a provocar Linley nem um pouco. Todos sabiam o quão lendariamente severo Linley era com seus subordinados. Alice segurava um copo d'água, parecendo muito pouco à vontade. Para ela vir implorar, Linley estava pedindo muito dela. Mas ela não tinha outra escolha. Passos podiam ser ouvidos. Todo o corpo de Alice tremeu e ela imediatamente virou a cabeça para olhar. Vestido com um manto longo e solto, Linley sorriu ao entrar por um corredor interno. Vendo Alice olhar para ele, ele imediatamente assentiu e sorriu de volta. Alice, muito tempo sem nos ver. Enquanto falava, Linley sentou-se no assento do anfitrião. Alice podia sentir claramente que a atitude de Linley era agora totalmente diferente de um ano atrás. Há um ano, Linley ainda era muito jovem e imaturo. Mas agora, Linley se comportava com graça e equilíbrio nobres e inconscientes. Apenas por aquele leve sorriso, podia-se sentir sua grandeza, uma grandeza que só vinha de alguém que tinha certeza de seu alto status. Irmão mais velho Linley. Alice forçou sua voz a soar calma, mas mesmo assim sua voz ainda tremia ligeiramente. Você gostaria de comer alguma fruta? Lembro que você adorava comer azeitonas.
Linley olhou para uma de suas atendentes. Pouco tempo depois, a atendente voltou com um prato de frutas. Obrigado. Alice pegou uma azeitona e deu uma pequena mordida. Neste momento, Alice não pôde deixar de pensar em quando ela e Linley comeram azeitonas juntos. Naquela época, Linley os alimentou com ela. Alice não pôde deixar de olhar para Linley, apenas para descobrir que Linley estava sorrindo para ela. Irmão mais velho, Linley. Alice largou a fruta, olhando para Linley. Há algo em que quero pedir sua ajuda. Você precisa da minha ajuda? Linley já havia adivinhado o motivo da visita de Alice. Vá em frente. Linley disse diretamente. Alice respirou fundo e olhou seriamente para Linley. Irmão mais velho Linley, você já sabe o que está acontecendo com o clã de Callan. Eu acho. Callan e os outros são inocentes. Espero que você, irmão mais velho Linley, possa ajudá-los e dizer algumas palavras em nome deles à sua majestade. Espero que você possa eliminar essas acusações injustas e devolver-lhes a inocência. Eu sei que sua majestade definitivamente lhe dará uma cara. Linley não pôde deixar de rir impotente. Inocência. Outros podem não estar cientes, mas como poderia ele, que matou Patterson, não estar ciente? Quando ele matou Patterson, Patterson contou-lhe pessoalmente sobre o caso de contrabando. Havia uma chance de 80% a 90% de que isso fosse em relação ao clã Debs. Lavar essas acusações injustas? Por que você acredita que eles são inocentes? Alice, o quanto você realmente sabe sobre o clã Debs? Linley olhou para Alice. Alice ficou surpresa. Ela precisou de muita coragem para forçar essas palavras agora. Mas depois que Linley respondeu com uma pergunta, ela teve a sensação de que Linley não iria ajudar. De repente ela teve vontade de chorar. Ela se sentiu extremamente infeliz. Alice levantou-se. Fazendo uma reverência para Linley, ela disse, irmão mais velho Linley, me desculpe. Eu não deveria ter vindo aqui hoje. Eu sei que no passado eu te machuquei profundamente. Eu vir agora e pedir que você ajude a salvar o clã Debs é realmente excessivo da minha parte. Está tudo bem se você não ajudar. Não vou culpar você. Na opinião de Alice, Linley e Callan eram rivais no amor. Já foi muito gentil da parte de Linley não jogar mais pedras no poço de secagem, chutá-lo quando ele estava caído. Ao olhar para Alice, o coração de Linley estava muito calmo. Com relação ao seu relacionamento fracassado com seu primeiro amor, Linley agora considerava isso apenas como um sonho passado. O atual Linley já havia experimentado a batalha no Vale Fogg, a transformação em um guerreiro sangue de dragão e a morte de seu pai. E agora ele havia embarcado em uma estrada sombria de vingança. No caminho para a vingança, o que Linley tinha que fazer era reprimir-se, ser cruel, ser frio, não afrouxar nem um pouco. O atual Linley era mentalmente muito mais forte do que há um ano atrás, e muito mais maduro também. Aquele jovem e ingênuo Linley de um ano atrás não poderia se comparar ao atual Linley. Ele também não era o Linley que Alice pensava que ele era. Depois de ter experimentado tanto, ele amadureceu. Linley experimentou demais. Irmão mais velho Linley, vou sair agora. Alice imediatamente se levantou para sair, suas lágrimas prestes a sair. Alice. Linley levantou-se também, estendendo a mão e apoiando-a nos ombros de Alice. Alice virou a cabeça para olhar para Linley com espanto. Linley estava olhando para ela. Com uma voz séria, ele disse, Alice, há tanta coisa que você não sabe. Se o clã Debs é inocente ou não, não é algo que você possa determinar. No entanto, já que você decidiu vir me pedir ajuda, não vou ficar parado e assistir. Mas, se conseguirei ou não salvá-los é outra questão. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 18, A Visita. Alice sentiu seu coração tremer de repente. Um sentimento caloroso de repente invadiu seu coração, uma sensação de gratidão misturada com um arrependimento sem limites. Irmão mais velho Linley, obrigado. Obrigado. Alice não pôde deixar de repetir. Suas lágrimas já estavam começando a brilhar em seus olhos. As lágrimas de excitação. Linley sorriu. Volte. Esta tarde farei uma visita à sua majestade em seu palácio. Linley podia sentir isso agora. Seu coração estava muito calmo quando viu Alice. Ao ver Alice, tudo o que ele via era uma amiga com quem ele se dava bem. Nada mais. Tudo bem. Obrigado. Alice olhou para Linley mais uma vez, depois virou a cabeça e saiu, seus pensamentos extremamente complicados. Originalmente Alice estava com medo de que, por ter machucado Linley no passado, Linley sentiria ódio por Callan, o que faria com que Linley não ajudasse a salvar Callan. Mas a reação de Linley estava totalmente fora de suas expectativas. Linley não estava nem um pouco agitado. Ele estava muito calmo. Observando a partida de Alice, Linley sentou-se. Pegando uma fruta, ele começou a comê-la casualmente. Neste momento, Bebe apareceu também. Chefe, você vai ajudar isso, Alice? Se fosse eu já a teria expulsado há muito tempo. Caramba, é o suficiente que você não a esbofeteou até a morte com uma palma. Bebe disse infeliz. Linley olhou para Bebe. Bebe, os humanos não são feras mágicas. Neste momento, Duerrin Covart voou para fora do anel do dragão espiral. Olhando para Linley com um olhar de aprovação, ele disse, Linley, você teve um desempenho muito bom. Fiquei um pouco preocupado que você tivesse o temperamento de uma criança e a expulsasse, jogando outra pedra em um poço de secagem. O temperamento de uma criança? Linley ficou surpreso. Aos olhos de Duerrin Covart,
tal comportamento era de fato o de uma criança. Isso mesmo. Mulheres PSH. Eles estão por toda parte. Dwayne em Covert Hill. Linley ficou instantaneamente sem palavras. Ele não era muito a favor do ponto de vista de Dwayne em Covert sobre as mulheres, que era bastante semelhante aos pontos de vista de Yale e Reynolds. Tudo bem, chega de conversa. Preciso continuar meu treinamento. Linley levantou-se imediatamente e retornou ao Hot Springs Garden. Na opinião de Linley, Alice nada mais era do que um episódio secundário, incapaz de afetar seu humor. Neste momento, a única coisa com que Linley se importava era vingar seu pai. Sua Majestade está em seu escritório, trabalhando nos assuntos de Estado. Lord Linley, por favor, venha comigo para o escritório. O atendente do palácio disse respeitosamente. Linley assentiu. Bebe de pé sobre seus ombros, Linley seguiu o atendente em direção ao escritório. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram. Sua Majestade. Lord Linley chegou. O atendente do palácio gritou em voz alta do lado de fora da porta do escritório. Clyde, que estava absorto na leitura de alguns textos, levantou a cabeça. Quando seu olhar de tigre pousou em Linley, seus olhos brilharam de excitação. Rindo alto, ele disse, Linley rápido, entre. Não há necessidade de nós dois fazermos tanta cerimônia. Sim, Sua Majestade. Linley riu levemente quando entrou no escritório. Clyde, aos olhos de Linley, era realmente um homem ousado e direto, e era incrivelmente educado ao interagir com Linley, nunca usando sua posição como rei para tentar intimidá-lo. Se não fosse pela morte do meu pai, Linley pensou consigo mesmo, talvez você e eu teríamos nos tornado amigos. Mas chegará um dia em que devo matá-lo. Neste momento, a única coisa que me falta é uma oportunidade. Linley nunca hesitou em sua determinação de matar Clyde. Assim que tivesse oportunidade, ele definitivamente o mataria. Clyde brindou com taças de vinho com Linley, tomou um gole e disse, Linley, é muito raro que você venha voluntariamente visitar o palácio. Que assuntos você, meu primeiro mago da corte, tem que discutir comigo hoje? Linley riu. O mago da primeira corte, na verdade, tinha algumas responsabilidades, mas Linley nunca assumiu nenhuma delas. Ele permitiu que os outros magos da corte assumissem muitas das responsabilidades, e Clyde nunca o pressionou. Afinal, Linley era apenas um servo do reino de Fenlai no nome. Tudo o que ele estava fazendo era mostrar que ele, Linley, se considerava do lado de Clyde. É verdade que vim aqui hoje para discutir algo. Linley sorriu ao olhar para Clyde. Com o clã Debs sob suspeita de contrabando de jade d'água, Vossa Majestade ordenou que Callan e Bernard fossem apreendidos, certo? Isso é verdade. Clyde franziu a testa enquanto olhava para Linley. O que? Você também veio falar em nome deles? Durante esse período, alguns nobres vieram falar em nome do clã Debs. A razão pela qual fizeram isso foi porque o clã Debs fez uso de sua fortuna. Se você realmente quer salvar o clã deles, eu posso realmente te dar uma cara. Clyde disse francamente. A única coisa que Clyde realmente queria era quebrar a estrutura de poder que havia sido erguida por seu irmão mais novo, Patterson. Quanto ao clã Debs, ele iria se livrar deles como algo natural. Ele estava totalmente disposto a perdoar o clã Debs em troca de Linley e agora lhe dever um favor. Afinal, mesmo que ele perdoasse o clã Debs, ele também poderia pressioná-los por um preço bastante alto no processo. Não, Linley apenas balançou a cabeça. Não vim falar em nome deles. O que? Clyde olhou curiosamente para Linley. Linley disse casualmente, Vossa Majestade, a questão de saber se o clã Debs está ou não envolvido no contrabando de jade d'água naturalmente deve ser tratada de maneira justa e honesta. Oh, Clyde olhou interrogativamente para Linley. Então Linley, a razão pela qual você veio hoje foi por quê? Linley riu. Estou pensando que é o suficiente para você ter capturado o líder do clã, Bernard, devido à sua suspeita de que o clã Debs estava envolvido no contrabando de jade d'água. Quanto ao filho, não há necessidade de prendê-lo. Afinal, qual é o sentido de conquistar um sucessor? Se você aproveitar o primeiro, eles ainda terão um segundo. Enquanto o clã deles não for exterminado, alguém continuará a linhagem. Linley, você quer dizer? Clyde olhou para Linley. Linley olhou para Clyde. Sua Majestade, espero que você possa libertar Callan. Oh, solte Callan. Ouvi dizer que você e Callan. Clyde fez uma investigação muito completa sobre Linley. Naturalmente, ele sabia da complicada história entre Linley, Callan e Alice. Linley soltou uma risada impotente. Vossa Majestade, isso foi há muito tempo. Clyde o lembrou. Linley, devo lembrá-lo que, com base em minhas investigações, esse sujeito Callan é uma pessoa muito cruel e tacanha que pode guardar rancor. Eu sei. Linley assentiu levemente. Com base nas poucas interações que teve com Callan, Linley já havia percebido que Callan o via com hostilidade. E Linley sabia que durante os 7 dias de exposição de sua escultura, a Vaquenin From the Druin, alguém desejava destruí-la. Destruir uma escultura foi um ato que não beneficiou ninguém. Além de Callan, Linley não conseguia pensar em mais ninguém que quisesse destruir a Vaquenin From the Druin. Então por que você o ajuda? Clyde continuou. Sua Majestade, você acredita que um homem tacanho e de visão limitada como ele é alguém com quem eu me preocuparia? Sorrindo, Linley olhou para Clyde. Clyde piscou e depois riu também. Certo. No passado pode-se dizer que você e Callan eram velhos conhecidos.
Mas agora ele não apenas não deseja fazer amizade com você, como também nutre inimizade por você. É o pai dele quem continua tentando fazer amizade com você. Comparada com seu pai, a visão de Callan é realmente muito limitada. Clyde riu alto. Clyde deu um tapinha nos ombros de Linley. Não se preocupe. Instruirei Merritt a lidar com este caso de maneira justa e a investigar tudo minuciosamente. O clã Debs definitivamente não sofrerá nenhuma injustiça. Mas se o clã Debs realmente for culpado de contrabandear Jade d'água, também não permitirei que eles escapem da punição. Certo. Lide com o caso de maneira justa. Linley assentiu. No caminho de volta para casa na carruagem, Beb estava deitado em cima das coxas de Linley. Uau, chefe, você é tão malvado. O líder do clã Debs definitivamente estava envolvido no contrabando. Mais tarde, seu clã estará acabado. Mesmo que Callan consiga escapar por enquanto, no futuro, ele ainda estará em uma situação terrível. Beb disse animadamente. Beb queria destruir Callan há muito tempo. Linley balançou a cabeça com uma risada. É difícil dizer se o clã Debs realmente terminará ou não. Por exemplo, eles poderiam dar a maior parte da fortuna de seu clã diretamente ao rei Clyde, e talvez Clyde lhes desse uma saída. Mas não importa o que aconteça, agora que caíram nas mãos de Clyde, mesmo que não morram, perderão várias camadas de pele e carne. Linley entendeu perfeitamente o quão sombrio o mundo dos nobres poderia ser. Embora superficialmente eles falassem sobre lidar com as coisas de maneira justa, isso não passava de uma farsa. Comparado com Clyde, o clã Debs é muito fraco. Linley balançou a cabeça. Aquele insignificante Callan era alguém com quem Linley nunca se preocupou. Callan simplesmente não estava nem perto de estar no mesmo nível que Linley. Aquele com quem Linley queria lidar era Clyde. Senhor, chegamos. O motorista disse respeitosamente. Linley abriu a porta da carruagem e saiu. Com um salto, Beb pulou nos ombros de Linley novamente. Assim que Linley estava prestes a entrar em sua mansão, um guarda do portão disse respeitosamente, Senhor, um convidado acabou de passar. Ele está atualmente no salão principal esperando por você. Um convidado? No salão principal? Linley sentiu-se desconfiado. Muitas vezes haveria nobres vindo visitar Linley, mas sem sua permissão para entrar, todos eles esperariam em silêncio do lado de fora. Somente pessoas com status muito elevado, como o Duque Patterson ou o Rei Clyde, ou o Cardeal Guilhermo, iriam diretamente para o salão principal, em vez de esperar do lado de fora. Quem é esse? Linley não pôde deixar de perguntar. Não tenho ideia, mas em suas mãos ele segurava a medalha de cardeal. O guarda disse respeitosamente. Como cavaleiro da Igreja Radiante, ele estava muito familiarizado com as insígnias dos cardeais. Cada cardeal tinha apenas uma medalha. Naturalmente, alguns ascetas extremamente poderosos também tinham medalhas. A posse de uma medalha implicava um certo estatuto, representando que a posição desta pessoa não era inferior à de cardeal. Uma insígnia. Linley ficou surpreso. Sem hesitar, Linley foi imediatamente para o salão principal. No momento em que Linley passou pela passarela e chegou ao salão principal, ficou chocado com quem viu. Dentro do salão principal havia um homem de meia idade, de cabelos negros, vestindo um manto longo e solto. A julgar pelas aparências, ele estava na casa dos 30 ou 40 anos. Ele exalava uma aura indolente e preguiçosa. Quando Linley viu esse homem de meia idade, aquele homem de meia idade pareceu senti-lo também. Ele imediatamente olhou para Linley, com uma expressão de excitação em seus olhos. Mestre Linley, você veio? Mestre Linley? A mente de Linley estava cheia de perguntas, mas ele rapidamente entrou no salão principal. Você é? Ah, eu me lembro agora. Foi você quem fez o lance de 10 milhões de moedas de ouro. Linley lembrou agora. Durante o leilão de esculturas de Avakenin from Dedruin, este homem de meia idade foi quem deu o lance de 10 milhões. O homem de meia idade assentiu com entusiasmo. Eu não esperava que Mestre Linley se lembrasse de mim. Isso me deixa tão animado. Oh, certo. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é César Chisai. César? Linley nunca tinha ouvido esse nome antes. César? A voz de Duerrin Covart de repente explodiu na mente de Linley. Eu não imaginava que aquela pequena aberração do César ainda permaneceria neste avião, no continente Yulan. Linley ficou surpreso. Vovô Duerrin conhecia esse César? Vovô Duerrin era de uma época muito distante. Se ele conhecesse esse homem, quantos anos esse César teria? Linley, esse César é uma aberração total. Sua taxa de melhoria na força é extremamente rápida e ele mata sem piscar. Quando eu estava vivo, ele já havia entrado no nível santo. Embora naquela época ele fosse apenas um nível santo em estágio inicial, depois de 5.000 anos com base em sua taxa de melhoria, ele provavelmente é muito mais poderoso agora. O coração de Linley apertou. O homem à sua frente parecia ter apenas 30 ou 40 anos, mas na verdade já era um combatente santo durante a era de Duerrin Covart. Duerrin Covart viveu apenas 1000 anos antes de morrer, mas este César, se contarmos com precisão, já estava vivo há quase 6.000 anos. Uma aberração de 6.000 anos. Mestre Linley, o que é isso? César disse com preocupação. Seu rosto parece ter uma aparência bastante desagradável. Nada, senhor César. Por favor, sente-se. Linley se acalmou à força, mas sempre que pensava em quem era essa pessoa à sua frente, não podia deixar de ficar atordoado.
Uma aberração de 6.000 anos, um supercombatente que sobreviveu desde a era do Império Poan até a Era Moderna. Ele já era um combatente santo naquela época. E agora? Mestre Linley, estou muito admirado com suas habilidades em esculpir. Se não fosse pelo fato de Delia, aquela garotinha, ter me implorado, naquele dia eu definitivamente teria comprado sua escultura. César franziu os lábios enquanto falava, mas então seus olhos brilharam. Então, Mestre Linley, quando você e aquela garota Delia vão se casar? Casado? Não importa o quão atordoado Linley tenha ficado com César, ao ouvir essas palavras, os olhos de Linley saltaram das órbitas enquanto ele olhava sem palavras para César. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 19, O Rei dos Assassinos. César olhou para Linley com desconfiança. O que? Será que a garotinha do clã Leon não é sua noiva? Noiva? Linley murmurou as palavras. Vendo a reação de Linley, César pareceu entender alguma coisa. Rindo, ele disse, haha, que divertido, que divertido. Mestre Linley, devo dizer que a pequena senhorita Delia do clã Leon passou por muitos problemas com sua parte. Ela gastou muito tempo, muito esforço e também ouro para comprar aquela sua escultura, a Vaquenin Frondedro em ponto. Linley olhou interrogativamente para César. Senhor, César, você poderia me dizer onde soube que Delia era minha noiva e que íamos nos casar? César acariciou seu cavanhaque. Encantado, ele disse, não devo dizer, não devo dizer. Mas em sua mente, César lembrou-se do conteúdo da carta que Delia mandou seu criado entregar a ele. Ele pensou consigo mesmo. Para uma garota ter a coragem de agir de tal maneira mostra que seus sentimentos em relação a Linley são genuínos. É melhor eu não dizer nada para não acabar envergonhando aquela menininha, Delia. César sabia que quando uma garota lhe contava certas coisas, seria moralmente errado ele espalhar isso para outras pessoas também. Ele, César, era um homem de muitos princípios. Linley enterrou sua curiosidade. Afinal, César descrever Delia como sua noiva era uma questão pequena. Este homem na frente dele era uma aberração de 6.000 anos. Isso era o que importava. Senhor, César, para você estar aqui com uma das medalhas da Igreja Radiante, isso significa que você veio até mim para tratar de negócios da Igreja Radiante? Linley tentou intencionalmente investigar a razão pela qual o homem veio. César sentou-se com um gesto dramático e depois balançou a cabeça. A Igreja Radiante? Não me misture com aqueles caras da Igreja Radiante. Então esta medalha? Linley olhou interrogativamente para César. César disse casualmente, é de quando matei aquele cardeal. Achei que essa medalha acabaria sendo útil, então tirei-a do cadáver dele. Na ocasião eu tirava e apresentava. Devo dizer que realmente foi útil ao longo dos anos. Matou um cardeal e depois roubou casualmente sua medalha? O coração de Linley tremeu e ele não pôde evitar sentir frio. Esse César na frente dele era realmente uma pessoa extremamente enérgica. A voz de Duerren Kovart soou na mente de Linley novamente. Linley, quando eu estava vivo, César já havia entrado no nível santo. Naquela época, a Igreja Radiante não era muito poderosa. Depois de 5.000 anos, César está definitivamente em um nível de poder extremamente assustador. A Igreja Radiante não ofenderia só porque ele matou um cardeal. Afinal, César é um especialista em assassinatos de nível santo. Um combatente santo como ele é muito mais perigoso do que um combatente santo comum. Além do mais, um especialista em assassinato, ao atingir o pico do nível santo, é ainda mais perigoso. Depois de ouvir as palavras de Duerren Kovart, Linley começou a entender. No passado, quando ele estava na Cordilheira das Bestas Mágicas, ele também encontrou assassinos. Linley sabia muito bem que, apesar de ser apenas do 6º rank, um assassino especialmente treinado do 6º rank poderia ser muito mais perigoso do que outros combatentes do 6º rank, porque os assassinos se especializavam em emboscadas e em mortes com um só golpe. Quando matavam alguém, agiam sem nenhum escrúpulo ou honra. A maioria dos combatentes de nível santo, por outro lado, se preocupava muito com sua honra e reputação pessoal. Um combatente de nível santo de pico que não tinha vergonha e que era um assassino possuía um poder aterrorizante. Essa é a razão pela qual a Igreja Radiante nunca tentou recuperar a medalha de César. Esta é também a razão pela qual César consegue viver tão abertamente na capital sagrada cidade de Fenlai. Duerren Kovart suspirou. Este César está realmente vivendo uma vida bastante confortável. Ao ouvir essas palavras de Duerren Kovart, Linley não pôde deixar de sentir admiração por César. Do que você tem medo? César viu que Linley havia ficado em silêncio. Ele não pôde deixar de sorrir para Linley. Relaxe, isso foi há muito tempo. Já faz um bom tempo desde a última vez que matei alguém. Um bom tempo? Quanto tempo durou isso? Lembrando que o homem à sua frente era um assassino de 6.000 anos, Linley não tinha muita certeza. Estou bem. Estou simplesmente impressionado com a destreza do Sr. César, que você poderia matar um cardeal da Igreja Radiante, mas ainda viver abertamente aqui na capital sagrada. Linley sorriu. Os olhos de César brilharam, e ele deu um tapinha nos ombros de Linley, balançando a cabeça. Nada mal, nada mal. Você realmente é um mestre escultor. Sua fortaleza mental é muito mais forte do que a maioria dos outros. Apesar de conhecer meu poder, você não está nem um pouco assustado. Mestre Linley, vim visitá-lo porque desejo perguntar algo a você.
César olhou para Linley, falando com sinceridade. Linley disse rapidamente, Senhor César, por favor fale. Contanto que esteja dentro das minhas capacidades, eu definitivamente ajudarei. Mas César lançou um olhar severo, dizendo, Mestre Linley, eu, César, sempre odiei dever favores aos outros. Já que estou pedindo um favor a você, naturalmente irei ajudá-lo com algo também. Linley sentiu alegria em seu coração. O favor de um assassino que alcançou o nível santo há mais de 5.000 anos não tinha preço. Na mente de Linley, um pensamento passou rapidamente, mate Clyde. Durante todo esse tempo, Linley tentou amargamente encontrar uma maneira de lidar com Clyde, ou talvez capturá-lo e interrogá-lo. Linley absolutamente precisava descobrir o que aconteceu com sua mãe. Mas em termos de poder pessoal e de forças totais disponíveis, Clyde era muito mais poderoso que Linley. Ele não tinha como lidar com Clyde. Mas agora, Linley tinha um jeito. Se eu convidasse esse César para sequestrar Clyde, isso não seria muito difícil. Linley começou a ficar animado. Esse problema já o incomodava há muito tempo. Parecia que ele poderia resolver isso agora. Senhor, César, por favor, me diga o que você precisa. Linley disse sério. César disse corajosamente. Tudo bem, então direi sem rodeios. Esfregando o cavanhaque, a atitude de César foi a de conversar com um velho amigo. Eu não tenho muitos hobbies. Mulheres, eu gosto. No passado, matar também era um hobby. Mas depois que cansei de matar, comecei a me interessar por arte. E naturalmente estou mais apaixonado pela escultura em pedra, a mais elevada das formas de arte. Mestre Linley, da última vez, senti muito arrependimento por não poder comprar sua escultura, a Awakening from the Druin. Quando voltei, não consegui nem dormir bem à noite. Depois de me mexer e virar muitas vezes, decidi vir visitá-lo pessoalmente. Senhor, César, o que você está tentando dizer? A testa de Linley estava franzida. Ele já havia vendido a escultura a Awakening from the Druin. Delia foi quem comprou. Eu esperava pedir a você, mestre Linley, que me ajudasse a esculpir uma escultura. César olhou esperançosamente para Linley. Facilmente feito. Linley concordou rapidamente. Todos os dias ele passava algumas horas treinando esculpindo esculturas. Passar parte desse tempo esculpindo um para César foi uma tarefa fácil. Tenho alguns requisitos secundários para esta escultura. César se levantou, parecendo um pouco envergonhado. Envergonhado. Certo. Essa aberração de 6.000 anos parecia um pouco envergonhada. Senhor, César, fique à vontade para explicar. Linley olhou para César com curiosidade. César riu. Mestre Linley, espero que esta escultura seja minha e capture minha aura única. Usar você como meu modelo? Sua aura única? Linley ficou surpreso. Vendo a expressão no rosto de Linley, César disse rapidamente. O que isso será difícil? Não, não é isso. Linley balançou a cabeça, franzindo a testa. Usar você como modelo é muito fácil. Tendo visto você uma vez, é fácil para mim lembrar como você é. Posso esculpir você sem problemas. Mas também é um pouco mais complicado imbuir a estátua com sua aura única. Isso ocorre porque cada pessoa tem uma aura diferente em momentos diferentes, como uma aura para quando está com raiva, outra para quando está feliz, outra ainda para quando está triste ou ferida, ou ambas com raiva e triste. César imediatamente riu. Fácil. A aura que eu quero. É a aura que tenho quando estou mais viril. Você é mais viril? Linley olhou interrogativamente para César. Senhor, César, quando você sente que está mais viril? Linley estava começando a se perguntar se essa aberração de 6.000 anos tinha alguns problemas mentais. César disse com segurança. Acredito que pareço mais viril quando mato alguém. Meu apelido é Rei dos Assassinos por uma razão, você sabe. César, o Rei dos Assassinos. Este era um nome muito assustador no continente Yulan. Nem os 4 grandes impérios nem as 2 principais alianças desejavam ofender este indivíduo. Mesmo as 4 principais guildas de assassinos, se fossem forçadas a nomear a pessoa mais destacada dentro de suas fileiras, sem dúvida selecionariam essa pessoa que dominou o continente Yulan por mais de 5.000 anos. César, o Rei dos Assassinos. Um combatente de nível santo no auge e especializado em técnicas de assassinato. Em termos do número e da complexidade das técnicas de assassinato que possuía, ele já havia alcançado o auge da perfeição neste campo. As pessoas que receberam algum treinamento de César chegaram a dizer que suas técnicas de assassinato haviam alcançado o campo da arte. O assassino mais forte. O Rei dos Assassinos. Embora houvesse algumas pessoas no continente Yulan que se tornaram combatentes de nível santo no pico do estágio, como o Santo Imperador da Igreja Radiante, ou o Patriarca Sombrio do Culto das Sombras, ou aquele Lorde Folha Caída do Radiante Igreja. E claro, cada um dos 4 grandes impérios tinha seus próprios níveis santos de pico. Mas sem dúvida, cada um desses combatentes desconfiava do Rei dos Assassinos, César, porque em termos de assassinato nenhum deles poderia se igualar a ele. O poder do Rei dos Assassinos de nível santo no pico do estágio era simplesmente aterrorizante demais. Mesmo os 4 grandes impérios e as 2 principais alianças mantiveram-se firmes no princípio de não ofender se for possível evitar fazê-lo, muito menos os outros grandes clãs do continente Yulan. Originalmente, durante o leilão, o cardeal Lupson e o cardeal Guilhermo estavam preparados para oferecer um preço extremamente alto para que Linley se sentisse grato a eles.
Mas ao ver César fazer uma oferta, eles ficaram com tanto medo que não ousaram mais fazer nenhuma oferta. Até mesmo aquele velho servo do clã Leon, Shao, ficou aterrorizado ao ver César, o rei dos assassinos. Só depois de Delia ter escrito uma carta a César e obtido seu acordo é que Delia se atreveu a fazer outra oferta. A partir disso, pode-se dizer o quão formidável era esse rei dos assassinos. Apesar de ele ter a medalha de cardeal por tantos anos, a Igreja Radiante nunca tentou recuperá-la e permitiu que César a usasse para enganar os outros como quisesse, sem um pingo de protesto. Esta foi a demonstração de boa vontade para com César. Quanto ao cardeal que ele matou, a única coisa que se podia dizer era que morreu em vão. Ao matar alguém, Linley balançou a cabeça. Senhor, César, nunca vi você matar ninguém. Como eu saberia como você é quando mata alguém? Atualmente, Linley ainda sabia muito pouco sobre os nomes dos combatentes de nível santo do continente Yulan. Até mesmo o mundialmente famoso rei dos assassinos, César, ele nunca tinha ouvido falar antes. Isso é fácil. Vou apenas mostrar agora como é quando eu mato alguém. Assista com atenção. A atitude de César mudou instantaneamente. Espere. Linley gritou apressadamente em alarme. Senhor, César, por favor, não mate ninguém em minha casa. Quem disse que eu ia matar alguém? Só vou mostrar minha aparência quando mato alguém, só isso. César olhou para Linley com bastante amargura. Linley riu sem jeito. Em seu coração, ele estava cheio de grande apreensão em relação a este rei dos assassinos César. Quando ele ouviu César dizer que iria mostrar como ele olhava para matar alguém, Linley ficou instantaneamente assustado e quis detê-lo. Assista com atenção. Finja que meu alvo é aquele vaso de flores na nossa frente. César disse calmamente. A atitude anterior de César mudou totalmente. Ele ficou calmo. Em um piscar de olhos, aquela aura preguiçosa e indolente de César desapareceu totalmente, e ele se tornou alguém sem um pingo de aura, sem um pingo de poder, sem um pingo de emoção. Frio, calma. Linley não viu nada. Ele apenas sentiu o ar tremer levemente, e então o vaso de flores na frente de Linley de repente começou a se desintegrar, 1 centímetro de cada vez. Certo. Tão claramente quanto possível, o vaso de flores havia se desintegrado, centímetro de cada vez. Essa sensação surpreendeu totalmente Linley. Então este é o rei dos assassinos? Na mente de Linley, ele memorizou firmemente este momento. Ao fazer seu movimento, a expressão de César não mudou nem um pouco. Naquele momento, César parecia totalmente sem emoção e olhava friamente para tudo na mansão. Era como se, aos seus olhos, toda a vida não passasse de uma folha de grama. Matar alguém nada mais era do que cortar uma folha de grama. Mas Linley também teve a sensação de que, quando César fez seu movimento, toda a sua atenção estava focada naquele vaso de flores. Como se o universo inteiro tivesse sido reduzido a um vaso de flores e nada mais existisse. Essa sensação estranha e bizarra fez Linley querer vomitar sangue. Você viu isso? César mais uma vez ficou enérgico e animado. Sentando-se casualmente, ele cruzou as pernas e olhou para Linley. O que você acha? Você concorda que eu pareço mais viril nesse tipo de momento? Eu confiei nessa técnica para conquistar os corações de algumas jovens, você sabe. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 20 Veneno. Linley gravou firmemente esta cena em sua mente. Diante das perguntas de César, Linley assentiu. Muito carismático. Já guardei essa cena na memória. No entanto, temo que será muito difícil para mim fazer uma escultura no mesmo nível de Avakenin from the Druin novamente. Uma escultura de nível, obra-prima, aparecendo no mundo era realmente um evento raro. No passado, Linley ficou completamente de coração partido e despejou todas as suas emoções naquela escultura, permitindo-se esquecer tudo no mundo e alcançar o mais misterioso dos estados. Só então ele foi capaz de completar tal escultura. Para ele, no seu estado atual, tentar esculpir outra escultura desse nível era virtualmente impossível. Enquanto você, mestre Linley, for o escultor, ficarei satisfeito. Não peço que esteja no mesmo nível de Avakenin from the Druin, apenas que esteja no mesmo nível da maioria das esculturas de nível mestre. César disse com uma risada. Linley assentiu. Se fosse esse o caso, Linley tinha total confiança em suas habilidades. Senhor, César, que tal isso? Produzirei a escultura que você solicitou em cerca de 1 mês. O que você diz? Na verdade, Linley só precisava de 3 dias, mas queria ter tempo suficiente. César assentiu. Tudo bem. 1 mês é um período de tempo muito curto. Não estou com pressa. Eu tenho todo o tempo do mundo. Haha. Mestre Linley, se você tiver alguma coisa que queira que eu ajude, sinta-se à vontade para me dizer. Contanto que eu consiga, com certeza farei isso por você. César disse magnanimamente. Linley não pôde deixar de se sentir bastante nervoso. Com Patterson morto por ele, o único alvo na mente de Linley agora era Clyde. Matar ou capturar Clyde não era algo que Linley fosse capaz atualmente. Mas César, o rei dos assassinos, definitivamente era capaz. Senhor, César, se eu lhe pedisse para capturar um dos governantes de um reino pertencente à União Sagrada, você concordaria? Linley resistiu ao impulso de ser precipitado e, em vez disso, primeiro sondou César. César ficou surpreso. Ele olhou interrogativamente para Linley. Capturar um rei? Linley assentiu pesadamente. Sim,
César franziu a testa. Após uma breve pausa, ele olhou para Linley. Que tal agora? Deixe-me perguntar uma coisa primeiro. Se eu ajudasse você a capturar esse governante, você o mataria? Provavelmente. Linley respondeu honestamente. Mentir para um rei dos assassinos provavelmente seria bastante imprudente. Quanto a matar Clyde, se sua mãe realmente tivesse morrido nas mãos de Clyde, como poderia Linley não buscar vingança? Linley teve uma premonição sombria. Não houve nenhum vestígio de sua mãe por tantos anos. Muito provavelmente ela estava morta ou talvez presa em algum lugar. Não importa qual fosse o caso, ele buscaria vingança por sua mãe. Matar um rei? César olhou para Linley. Linley olhou para trás com esperança nos olhos. No coração de César, ele entendia que, embora em termos de status um cardeal fosse um pouco mais importante que um rei, o impacto causado pelo assassinato de um rei seria maior do que aquele causado pelo assassinato de um cardeal. Um cardeal morto poderia ser instantaneamente substituído pela Igreja Radiante, mas a morte de um rei causaria inúmeras batalhas e conflitos dentro de um reino. Ao mesmo tempo, a Igreja Radiante ficaria novamente descontente com ele. Este seu pedido. Perdoe-me por não poder atendê-lo. César olhou seriamente para Linley. Linley, o impacto causado pelo assassinato de um rei é grande demais. E durante todo esse tempo, a Igreja Radiante me tratou muito bem. Não desejo definir a Igreja Radiante e minha organização saber como inimigas apenas por causa de uma escultura. Atrás de César, o rei dos assassinos, estava a Organização Saber, uma das 4 grandes guildas de assassinos. César sabia o que era importante e o que não era. Uma única escultura não valia a pena permitir que surgissem rachaduras na relação amigável entre ele e a Igreja Radiante. Todos esses anos, a Igreja Radiante o tratou com cortesia, algo que César entendia em seu coração. Ele não poderia ser um lobo egoísta que retribuiu a bondade da Igreja agindo contra um de seus reis. Mude seu pedido. César disse se desculpando. Linley de repente se sentiu impotente. Talvez em termos de poder, César não se importasse nem um pouco com Clyde, mas o status de Clyde convenceu César a segurar sua mão. Linley forçou-se a manter a calma. Senhor César, eu gostaria de perguntar, você tem algum método pelo qual eu, um mago rank 7, possa matar um combatente rank 9? Linley perguntou. César olhou para Linley. Após um breve silêncio, ele disse, tenho alguns métodos de assassinato, mas um que permitiria que um mago rank 7 assassinasse um combatente rank 9? Isso é um desafio. Enquanto falava, César começou a considerar esta questão. Na mente deste rei dos assassinos que não matava ninguém há muito tempo, um método de assassinato após o outro começou a passar por sua mente. Linley não se atreveu a atrapalhar a linha de pensamento de César. Ele ficou lá em silêncio. De repente, César virou-se para olhar para Linley. O combatente rank 9 seria um guerreiro ou um mago? Se essa pessoa for um mago, eu tenho um método. Guerreiro. Linley disse imediatamente. Lidar com um guerreiro e lidar com um mago exigia métodos totalmente diferentes. Ouvindo Linley explicar que este era um guerreiro rank 9, a cabeça de César começou a doer. Linley só podia esperar ali com urgência. Eu tenho uma ideia. Os olhos de César brilharam de repente e ele se virou para Linley. Haha, há muito tempo, descobri esse método por acidente. Não imaginei que 800 anos depois ainda me lembraria. Que método? Linley imediatamente ficou animado. Céus! Este rei dos assassinos na verdade tinha uma maneira para um mago rank 7 matar um guerreiro rank 9. O rei dos assassinos está cheio de técnicas de assassinato. Na verdade, ele sabe muito mais do que eu neste campo. Embora, se eu vivesse mais 5.000 anos, talvez ainda soubesse mais do que ele. A voz de Duerrin covarde soou na mente de Linley. Linley não pôde deixar de forçar uma risada. Vovô Duerrin nunca gostou de admitir inferioridade para ninguém. O método é... César sorriu para Linley. Usando veneno. Usando veneno? Linley ficou surpreso. Ele pensou que deveria ter sido algum tipo de bom método, mas a comida de um rei sempre era provada e testada. Como o uso de veneno poderia ser eficaz? Mestre Linley, não subestime o poder do veneno. A arte de usar veneno é um método de assassinato extremamente profundo e sutil. Este mundo está repleto de inúmeros ingredientes, que podem ser usados para fazer inúmeros tipos de venenos. Quem neste mundo pode ousar dizer que conhece todos os venenos do mundo? Ou que ele pode detectar qualquer tipo de veneno? Linley não pôde deixar de assentir. Ele concordou com isso. Por exemplo, Duerrin Covarde sabia sobre o uso da grama coração azul para neutralizar os efeitos fortes do sangue de dragão. Esse veneno de que estou falando foi especialmente desenvolvido para uso contra guerreiros. Enquanto o guerreiro não estiver no nível santo, ao ser afetado por este veneno, sua força diminuirá em mais de 90%. Além do mais, até hoje não foi inventado nenhum antídoto para esse veneno. Somente gastando um ano é possível usar lentamente seu ki de batalha para eliminar o veneno de seu sistema. César claramente tinha uma memória muito clara em relação a esse veneno. E este veneno é inodoro e insípido. Não há como detectá-lo. Só depois de ter sido envenenado é que se perceberia que o havia ingerido. Restariam menos de 10% de força? Não há como testar isso. Os olhos de Linley brilharam. Clyde nada mais era do que um guerreiro rank 9.
Uma vez que ele fosse impactado por este veneno, com base no nível atual de poder de Linley, ele não seria capaz de atropelar facilmente Clyde no chão? Você tem esse veneno, Sr. César? Linley perguntou rapidamente. Linley poderia adivinhar que este veneno era extremamente raro e valioso. Isso foi sem dúvida. Um veneno que fosse eficaz contra todos os guerreiros abaixo do nível santo, e que fosse inodoro, insípido e indetectável, seria obviamente raro e precioso. Caso contrário, todos os guerreiros do mundo já estariam mortos. Mestre Linley, você não ouviu o que acabei de dizer? Isso é algo que me lembro de ter aprendido há cerca de 800 anos. Acabei de dar uma olhada naquela receita naquela época. Afinal, esse veneno não tinha nenhuma utilidade ou ameaça para mim. César franziu a testa. Só sei que este veneno foi formado principalmente a partir de 8 ingredientes principais, mas não me lembro claramente dos ingredientes exatos. Você não se lembra? Linley estava tão frenético que poderia matar alguém. César riu para Linley. Mestre Linley, não se preocupe. Embora eu não tenha certeza, a receita desse veneno foi armazenada na minha organização há muito tempo. Posso ordenar que algumas pessoas façam uma cópia e tragam para mim. No entanto, a base da minha organização Sabre está em um local com poucas pessoas. De aqui para lá e de volta provavelmente levaria 1 mês ou 2. 1 mês ou 2. Isso foi aceitável. Linley acenou com a cabeça para César. Senhor César, posso perguntar se a sua organização já tem algum desse veneno em estoque? Linley não queria perder tempo procurando ingredientes para preparar a poção. Nós não. César balançou a cabeça. Neste mundo inteiro, talvez apenas as mãos do Deus da Morte tenham esse veneno em estoque. Mãos do Deus da Morte? No passado, enquanto conversava com Yale, o assunto da conversa se voltava para as 4 principais guildas de assassinos. Estes eram conhecidos como Saber, Duodrose, Scarlet Moon e Deatodes Rendes. Cada guilda de assassinos tinha sua própria especialidade. As mãos do Deus da Morte se especializaram no uso de todos os tipos de técnicas de assassinato exóticas e estranhas. Certo. No passado, se não fosse pelo fato das mãos do Deus da Morte terem um favor a me pedir, talvez eles não tivessem dado uma cópia de uma receita tão preciosa para minha organização. César assentiu. Algo que poderia matar praticamente qualquer guerreiro abaixo do nível santo. O valor de tal veneno era inimaginável. Então, seria possível comprar este veneno das mãos do Deus da Morte? Linley disse esperançosamente. Impossível. César riu. Os 10 venenos definitivos das mãos do Deus da Morte é algo que eles nunca dão a nenhuma outra organização. A razão pela qual nos deram esta receita foi provavelmente porque esperavam que nunca a utilizássemos. Nunca usou? Linley olhou interrogativamente para César. Porque o preço é simplesmente muito alto. Não vale a pena. César riu. 2 dos ingredientes, em particular, já foram totalmente retirados do mercado pelas mãos do Deus da Morte. O preço do veneno provavelmente seria maior do que a comissão da missão de assassinato. Linley entendeu. Mas para ele, não importa quanto ouro custasse, valeria a pena. Que tal agora? Voltarei agora e providenciarei para que algumas pessoas entreguem uma cópia desta receita para você. Mas mestre Linley, daqui a 1 mês, você precisa ter minha escultura pronta. César riu enquanto falava com Linley. Claro. Linley sentiu um nó em seu coração se abrir. Depois de expulsar César, Linley, que estava preocupado o tempo todo sobre como lidar com Clyde, finalmente relaxou. Naquela noite, ele finalmente teve um bom descanso e um lindo sonho, algo muito raro para ele. Na tarde seguinte, Linley estava calmamente sentado de pernas cruzadas na grama, cultivando seu ki de batalha Dragon Blood. Aquele ki de batalha sangue de dragão azul celeste em seu corpo estava constantemente se agitando, enquanto o poder único do sangue de dragão era constantemente absorvido profundamente nos ossos, músculos e tendões de Linley, fazendo com que seu corpo se tornasse cada vez mais poderoso. Linley acreditava que se continuasse nesse ritmo, chegaria o dia em que seu corpo seria tão poderoso quanto o de um dragão real de nível santo. Ele ressuscitaria a glória caída dos guerreiros sangue de dragão. Senhor Linley, a voz de uma atendente do lado de fora. Linley respirou fundo, permitindo que o ki de batalha Dragon Blood retornasse ao seu Dantian. Digitar, Linley disse calmamente. Só então esta serva entrou. Respeitosamente, ela disse, Lord Linley, há vários convidados do clã Debs lá fora. Eles dizem que vieram para lhe agradecer, Lord Linley. Agradeça-me. Linley ficou momentaneamente atordoado. Mas então, Linley entendeu rapidamente. Clyde deu-lhe cara e libertou Callan Debs. Agradeça-me. Receio que não seja tão simples assim. Linley disse para si mesmo. Havia mais de 80% a 90% de chance de que o clã Debs, vendo Linley ajudar uma vez, tivesse descaradamente pedido a ajuda de Linley para salvar o clã Debs mais uma vez. Deixe-os entrar. Sabendo da existência do veneno, Linley agora se sentia muito mais calmo e seguro de si mesmo. Com a mente relaxada, ele agora tinha tempo e paciência para prestar atenção aos assuntos do clã Debs. O clã Debs, mesmo que não sejam exterminados, serão totalmente abatidos. Linley já poderia prever totalmente o futuro do clã Debs. Dentro do salão principal,
Nimitz era o líder desta delegação. Os 2 tios de Callan, o próprio Callan, Rowling e Alice eram os membros desta delegação de 6 pessoas. Ninguém na delegação de Nimitz ousou sentar-se. Todos eles estavam de pé respeitosamente. Vendo Linley caminhar em direção a eles de longe, Nimitz e os outros imediatamente sorriram, e Nimitz até colocou as mãos em concha em saudação. Senhor Linley, acabei de terminar meus exercícios de treinamento. Se você puder esperar um momento, vou tomar um banho rápido e trocar de roupa primeiro. Linley disse com um leve sorriso. E então, sem prestar mais atenção às cortesias prestadas a ele por Nimitz e pelos outros, dirigiu-se diretamente para outra sala do outro lado do corredor. Nimitz e os outros ficaram brevemente atordoados, mas só conseguiram sorrir e ficar ali, aguardando respeitosamente seu retorno. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 21, O Julgamento. Nimitz, os 2 tios de Callan, o próprio Callan, Rowling e Alice não se atreveram a sentar-se com o anfitrião ausente. Eles simplesmente esperaram em silêncio no salão principal. Callan, quando Lord Linley retornar, você deve se lembrar de ser um pouco mais humilde. Nimitz olhou friamente para Callan. Callan assentiu. Segundo tio-avô, eu sei. Na verdade, o coração de Callan ainda estava cheio de inimizade para com Linley. Depois de saber o motivo pelo qual ele foi libertado da prisão, ele sentiu ainda mais raiva de Linley. Eu preferiria ficar naquela prisão do que Alice implorar a ele. O coração de Callan estava cheio de fúria. No passado, quando Linley e Alice estavam juntos, Callan começou a odiar Linley. Depois de aceitar Alice de volta, ele se sentiu um pouco presunçoso. Aos seus olhos, embora Linley fosse bastante formidável quando comparado ao seu clã Debs, Linley não estava nem perto de estar no mesmo nível. Mas depois de apenas alguns meses, o status de Linley mudou totalmente, tornando-se a estrela mais brilhante do reino de Fenlai com um só salto. Até mesmo Sua Majestade, o rei de Fenlai, e os cardeais da Igreja Radiante, trataram Linley com carinho. Até mesmo seu próprio pai agiu tão humildemente com Linley. Tudo isso encheu o coração de Callan com ainda mais ódio. Ambos eram jovens. Por que ele era tão inferior? Especialmente desta vez. Ele havia definhado na prisão. Embora ele tenha acabado escapando, foi necessário que Alice, a mulher que ele mais amava, implorasse a Linley para libertá-lo. Isso fez com que Callan se sentisse humilhado. Ele queria muito não aceitar a gentileza de Linley e continuar naquela prisão. Como ele gostaria de poder amaldiçoar Linley com raiva ou até mesmo matar Linley. Mas pelo bem do clã, ele, Callan, veio humildemente para a mansão de Linley e não conseguiu agir nem um pouco desrespeitosamente. Passos podiam ser ouvidos. Callan imediatamente deixou de lado suas reflexões raivosas. Forçando um sorriso no rosto, ele se fez parecer cortês e modesto. Perdoe-me por deixar todo mundo esperando. A voz clara de Linley soou. Nimitz e os outros se viraram para olhar. Claramente Linley tinha acabado de se lavar. Seu cabelo estava molhado e ele usava casualmente um manto largo. Todos vocês podem sentar. Linley sentou-se confortavelmente, gesticulando casualmente com uma mão. Nimitz e os outros rapidamente expressaram seus agradecimentos e depois sentaram-se. Nimitz foi o primeiro a sorrir e dizer, Lord Linley, o propósito da nossa visita desta vez foi para lhe agradecer. Se não fosse por você, Callan provavelmente não teria conseguido sair tão rapidamente. Callan, apresse-se e agradeça ao Lord Linley. Callan foi forçado a se levantar novamente. Suprimindo a raiva em seu coração, ele se forçou a agir com humildade. Obrigado, Lord Linley. Linley sorriu para Callan. Callan, não precisa me agradecer. Senhor Nimitz, muito em breve terei que cuidar de alguns assuntos importantes. Não sei se você teve algum outro propósito por trás dessa visita. Se você fizer isso, espero que possa falar sobre eles agora. Linley sorriu para Nimitz. Na verdade, Linley simplesmente não queria perder tempo com essas pessoas. Seu tempo deveria ser reservado para treinamento. Nimitz ficou surpreso, mas depois se ajustou rapidamente. Em voz baixa, ele disse, Lord Linley, nosso clã Debs foi incriminado e falsamente acusado de contrabando de jade d'água. Neste ponto, é muito possível que nosso clã Debs seja totalmente erradicado. Assim, nosso clã gostaria de implorar a você, Lord Linley, por sua ajuda. Assim que nosso clã superar esta ameaça crítica, definitivamente não esqueceremos sua grande gentileza para conosco. Enquanto falava, Nimitz puxou uma caixa preta do seu lado. Lord Linley, este é um pequeno presente nosso para você como agradecimento por resgatar Callan. Se nosso clã conseguir sobreviver a esta tribulação com segurança, mais uma vez mostraremos nossa gratidão a você. Nimitz estendeu sinceramente aquela caixa preta para Linley olhar. Svi, o pequeno rato das sombras Bebe de repente correu na frente de Nimitz e agarrou diretamente a caixa, depois pulou nas pernas de Linley, planejando abri-la. Bebê! Linley soltou um grito baixo. Bebe levantou a cabeça, olhando para Linley infeliz. Ele não abriu a caixa, apenas soltou alguns sons de HMPH, e depois ficou em silêncio. Senhor Nimitz, Bebe é bastante travesso e travesso. Aceitarei este presente então, e lhe agradecerei. Rindo, Linley colocou a caixa preta de lado, sem sequer olhar para ela. Nimitz podia sentir que Linley estava ficando impaciente.
Imediatamente Nimitz olhou significativamente para seus companheiros e foi o primeiro a se levantar e se curvar. Lord Linley, não vamos incomodá-lo mais. Este caso envolvendo o nosso clã Debs será julgado daqui a um mês. Espero que nesse momento você possa nos ajudar, senhor. Linley assentiu casualmente. Nimitz e os outros partiram imediatamente. Durante todo esse tempo, nem Alice nem Rowling disseram uma única palavra. Nimitz foi o orador principal. Observando o grupo sair, Linley riu friamente. Nimitz, seu velho canalha. Você achou que trazendo Alice eu lhe daria mais cara? Linley abriu a tampa da caixa preta. Dentro dele havia um cartão de cristal mágico e uma carta. Uma letra? Enquanto ele brincava com a carta em suas mãos, uma explosão de chamas irrompeu de repente de suas palmas, incinerando-a e transformando-a em cinzas. Linley não se incomodou em ler a carta. O tempo passou rapidamente. Setembro chegou. Durante todo o mês passado, Linley se concentrou em seu treinamento. Sua força, agilidade e outros aspectos de seu corpo melhoraram. O ki de batalha sangue de dragão em seu Dantian também se tornou mais puro. Linley teve a sensação de ter alcançado o estágio final do 6º rank. Quanto ao seu crescimento em energia espiritual, embora a taxa de avanço de Linley fosse extremamente rápida, mesmo um gênio normalmente precisaria de cerca de 20 anos de treinamento para avançar do 7º para o 8º posto. Apesar de sua rápida melhora, alguns meses de crescimento não foram muito perceptíveis. O caminho do mago foi realmente longo e difícil. Dentro do Hot Springs Garden, a sombra de um cinzel podia ser vista e uma escultura em forma humana tornou-se cada vez mais claramente definida. Pedaços de entulho voaram em todas as direções, caindo na grama. De repente, Linley parou, retirando o cinzel. Ufa! Finalmente pronto! Olhando para a escultura à sua frente, Linley assentiu com satisfação. Esta escultura, que Linley chamou de Rei dos Assassinos, realmente custou muito esforço a Linley. Cada vez, Linley se forçou a entrar totalmente no estado certo, para esculpir com mais perfeição a estátua de César fazendo seu movimento. A estátua à sua frente era tão alta quanto uma pessoa. Aqueles dois olhos frios e calmos, em particular, davam às pessoas a sensação de serem observadas por um deus. A aura que emana desta escultura era a aura de um deus da morte. Sob o olhar desta escultura, os espectadores sentiriam inconscientemente um pavor terrível e frio. Embora esta escultura não seja comparável à Avakenin from the Druin, é a estátua mais perfeita que posso fazer em estado normal. Linley ficou extremamente satisfeito com esta escultura. Ele passou um mês inteiro nisso, esculpindo com cuidado e atenção. Finalmente foi concluído. Largando o cinzel reto, Linley ficou encharcado por um tempo nas fontes termais, depois vestiu um manto solto e sentou-se em cima de uma cadeira. Ele estava tomando o café da manhã que seus acompanhantes lhe trouxeram. Linley, Duerrin Covart voou ao seu lado. Vovô Duerrin. Linley olhou para Duerrin Covart. Rindo, Duerrin Covart disse, Linley, faltam 2 dias para o julgamento do caso do clã Debs. Você planeja ir assistir? O julgamento? Linley ficou surpreso. Este mês, ele estava absorto em seu amargo treinamento. Linley tinha esquecido completamente de todo o resto, incluindo o caso do clã Debs. Se não fosse pelo lembrete de Duerrin Covart, Linley provavelmente não teria se lembrado disso. Sim, claro que irei. Uma sugestão de sorriso estava no rosto de Linley. Ano 9.999 do calendário Yulan. 9 de setembro. Dentro da cadeia Blackwater da cidade de Fenlai. A cadeia Blackwater era a prisão mais famosa do reino de Fenlai e a prisão mais bem guardada. Os casos que aguardavam julgamento na cadeia de Blackwater também foram os casos mais importantes em Fenlai. Dentro do pátio da prisão Blackwater, hoje havia muitos nobres reunidos. Até mesmo Sua Majestade, o Rei Clyde, havia chegado e estava sentado ao lado, observando. Naturalmente, Linley veio hoje também. Senhor Linley. Um nobre após o outro o cumprimentou calorosamente. Linley, venha, sente-se comigo. Sentado na frente, Clyde apontou para Linley. Linley sorriu para Clyde e depois se aproximou. Linley sentou-se ao lado de Clyde. Merritt, com o cabelo brilhando, sentou-se na cadeira do juiz. Sua cintura e costas estavam retas como uma vareta. Ele realmente deu a impressão de ser justo e imparcial. Todos, por favor, sentem-se. Merritt assentiu e sorriu para os nobres espectadores que se reuniram aqui. Em particular, Merritt sorriu modestamente na direção de Linley e Clyde. Todos os nobres espectadores sentaram-se em silêncio. Hoje mais de 10 pessoas vieram do clã Debs. Todos eles estavam sentados juntos, observando nervosamente os procedimentos. Traga Bernardo. Merritt ordenou diretamente. Muito em breve, escoltado por 2 soldados, Bernard foi arrastado para o tribunal, com as mãos e os pés algemados. Merritt olhou para um oficial próximo que avançou rapidamente. Em voz alta, ele proclamou, o Duque Patterson, quando era ministro das Finanças, agiu de muitas maneiras contra o benefício do reino. Em particular, ele é suspeito de conspirar com o clã Debs no contrabando de jade d'água. A escala desta operação de contrabando é maior do que qualquer outra desde a fundação do nosso reino de Fenlai. Já descobrimos que o valor do jade aquático contrabandeado era superior a 50 milhões de moedas de ouro.
Na verdade, o clã Debs tinha acabado de iniciar seu programa de contrabando. Embora a avaliação fosse de 50 milhões de moedas de ouro, na realidade, o clã Debs gastou apenas alguns milhões de moedas de ouro até agora. A partir disso, pode-se dizer que enormes lucros havia no comércio de contrabando. Mas assim que suas atividades de contrabando começaram, Duke Patterson morreu, resultando na revelação disso. O responsável continuou: com base nas nossas investigações, um dos principais organizadores desta atividade de contrabando saltou no rio, enquanto os outros dois eram os irmãos Lancier e Langmuir. Terminando, o oficial sentou-se novamente. Merritt olhou para Bernard. Bernard, você tem algo a dizer em sua defesa? Bernard assentiu. Sim, senhor, eu quero. Primeiro de tudo, não foi o nosso clã Debs que se envolveu no contrabando. Em segundo lugar, os irmãos Lancier foram expulsos pelo nosso clã há muito tempo. Em terceiro lugar, o principal responsável por esta operação de contrabando deveria ter sido aquela pessoa que você disse que pulou no rio. Não há nenhuma ligação com o nosso clã Debs. Merritt assentiu e riu. O organizador desta operação de contrabando foi seu terceiro irmão. E você diz que isso não tem nada a ver com você? Terceiro irmão? Meu terceiro irmão ainda está se aventurando na selva. Como ele teria a chance de se envolver no contrabando? Bernard continuou a insistir neste ponto. Seu terceiro irmão está se aventurando? O rosto de Merritt ficou frio. Então deixe-me perguntar se o seu terceiro irmão está fora de aventura. Então por que, apesar de eu ter ordenado ao seu clã Debs que o convocasse de volta, ele não voltou depois de um período de tempo tão longo? Bernard disse com segurança: meu terceiro irmão está se aventurando em outros reinos. Provavelmente ele viajou muito longe. É normal precisarmos de mais de um ano para encontrá-lo. Merritt olhou para Bernard, riu e disse friamente: traga Katzen e os outros dois. Katzen. Bernardo estava desconfiado. Quem era Katzen e quem eram os outros dois? Muito em breve, 3 jovens muito encolhidos entraram na quadra, caindo de joelhos imediatamente e dizendo respeitosamente: saudações, senhor. Estes 3 jovens eram claramente camponeses que tinham visto muito pouco do mundo antes. Merritt disse calmamente: Katzen, explique claramente o que você viu acontecer. Sim, senhor. O líder dos jovens disse respeitosamente. No dia 28 de junho, nós 3 estávamos pescando no rio, mas de repente vimos um nobre senhor ricamente vestido agarrado a um tronco de árvore morta flutuando perto de nós. Este nobre estava coberto de sangue e já havia desmaiado. Ao ouvir essas palavras, a expressão no rosto de Bernard mudou. O dia em que perseguimos o líder dos contrabandistas foi 28 de junho também. Acontece que o líder pulou no rio. Merritt olhou para Bernard. Bernard, você já está disposto a admitir a culpa? Meu terceiro irmão está se aventurando em terras distantes. Ele definitivamente não estava organizando nenhuma atividade de contrabando. Meu clã Debs é definitivamente inocente. Bernard ainda manteve a cabeça erguida e manteve sua inocência. Merritt riu friamente e disse: traga Cante Debs. Ao ouvir o nome, Canter Debs, os rostos de Bernard e também dos membros do clã Debs presentes imediatamente ficaram brancos. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 22, A Enorme Multa. Este Canter Debs deveria ser o terceiro irmão do clã Debs. Clyde riu suavemente para Liley e Liley assentiu. Liley e Clyde apenas assistiram a esses procedimentos, enquanto todos os membros do clã Debs sentiram terror. Todos aqueles espectadores do clã Debs estavam agora tão nervosos que tremiam. Barulho! O som das algemas chocalhando pôde ser ouvido, quando, sob a escolta de 2 soldados, um homem de meia-idade magro, de rosto pálido e cabelos dourados, entrou na corte. Os olhares de todos na corte foram atraídos para ele, incluindo Bernard, Callan e Nimitz. Ao ver aquele homem de cabelos dourados aparecer, Bernard soltou um longo suspiro e fechou os olhos. É realmente o terceiro irmão do clã Debs, Canter. Da galeria do observador, o som da discussão podia ser ouvido. Muitos dos nobres presentes reconheceram e conheceram Canter Debs, devido à sua posição dentro do clã Debs. A essa altura, o clã Debs não tinha mais esperança de tentar dissimular. Sentado na cadeira do magistrado, Merritt olhou para Clyde, que assentiu. Bernardo. Merritt olhou para Bernard. Do jeito que as coisas estão, você ainda tem algo a dizer em sua defesa? Mas Bernard não olhou para Merritt. Ele virou a cabeça para olhar para seu terceiro irmão, Canter, fixando Canter com o olhar. Canter também estava olhando para seu irmão mais velho, Bernard. Os olhares desses 2 irmãos se encontraram. Terceiro irmão, por que você fez isso? Havia descrença nos olhos de Bernard, enquanto a dor e a raiva faziam todo o seu corpo tremer. Desculpe. Canter disse suavemente. Bernard riu amargamente e depois balançou a cabeça. Com uma voz solene ele disse: não é por mim que você deveria se arrepender. É todo o clã Debs. Há quantos anos o clã Debs existe? Foi somente graças a inúmeras gerações de trabalho árduo e esforço dos nossos antepassados que desfrutamos do nosso atual nível de sucesso. Mas você... Bernard estava com tanta dor que não conseguia falar. Baque. Canter caiu de joelhos na quadra e 2 torrentes de lágrimas começaram a fluir. Irmão mais velho, eu mereço morrer. Ele deu um tapa forte no rosto com as mãos algemadas.
Chorando miseravelmente, ele disse: irmão mais velho, sinto muito. Isso é tudo minha culpa. Eu era ganancioso e não estava satisfeito com o pouco de autoridade e riqueza que tinha dentro do clã Debs. É por isso que usei o ouro do clã para participar desta operação de contrabando. Isso é tudo minha culpa. Grande irmão, isso é tudo minha culpa. Essa cena surpreendeu todos os presentes. Linley e Clyde levantaram uma sobrancelha, enquanto o magistrado sentenciador, Merritt, franziu a testa. Como as coisas já evoluíram até esse ponto, Bernard ergueu a cabeça, forçando as lágrimas a parar. Ele parecia muito desolado. Terceiro irmão, não importa de quem é a culpa. Suas ações fizeram com que todo o nosso clã corresse o risco de ser aniquilado. Eu, Bernard Debs, como líder desta geração do clã Debs, não serei capaz de enfrentar nossos ancestrais, mesmo na morte. Enquanto falava, as lágrimas de Bernard começaram a cair mais uma vez. Bernard de repente se virou para olhar para Clyde, ajoelhando-se em sua direção. Chorando miseravelmente, ele disse: Vossa Majestade, é a maior desgraça possível para o nosso clã Debs ter dado à luz este miserável e mesquinho traidor do reino. Como líder do clã Debs, eu, Bernard Debs, não posso escapar da responsabilidade. Eu, Bernard, estou disposto a usar minha morte para implorar a você, Majestade, que poupe o clã Debs. Afinal, a grande maioria das pessoas do nosso clã são inocentes. Clyde olhou para Bernard. E então ele olhou para Merritt, balançando a cabeça uma vez. Merritt entendeu as intenções de Clyde. Imediatamente ele gritou: recesso de 15 minutos. 15 minutos depois, anunciaremos a frase final. Todos os nobres presentes tiveram que deixar a corte e só puderam voltar 15 minutos depois. A direção que este caso estava tomando tornou-se muito clara. Quanto à forma como o clã Debs seria punido por seu crime de contrabando, isso dependia totalmente de Sua Majestade. Uma operação de contrabando em grande escala poderia definitivamente impactar todo o clã. Mesmo que o clã fosse exterminado, seria compreensível. Mas é claro, Clyde também poderia ser mais benevolente e simplesmente punir o clã Debs, mas permitir que ele sobrevivesse. O resultado caberia inteiramente a Clyde. Fora da corte, Duque Bonal estava conversando com Linley. Linley, você viu isso? Esses principais descendentes do clã Debs são realmente muito bons. Kikanter foi capturado há alguns dias, mas em vez de cometer suicídio, ele esperou até hoje para fazer aquele show agora mesmo. O Duque Bonal riu. Linley assentiu em elogio também. Se Kanter tivesse se matado, então o clã Debs estaria em uma situação ainda pior e mais passiva. Linley riu também. Se Kanter tivesse cometido suicídio, seu cadáver teria sido usado como prova da culpa do clã Debs no contrabando. O clã Debs não teria como argumentar contra isso. Mas agora, o próprio Kanter estava reconhecendo que agiu sozinho, dando ao clã Debs uma chance de vida. Mas é claro, se o clã Debs sobreviveria ou não, dependia inteiramente de Sua Majestade. Mate-os todos. Bebe, nos ombros de Linley, mostrou suas presas enquanto falava mentalmente com Linley. Este clã Debs é muito bom em jogar. Eu, Bebe, não tenho estômago para eles. Ao ouvir isso, Linley não pôde deixar de rir. Skiaak. A porta do tribunal se abriu. 15 minutos se passaram. Todos os nobres do lado de fora voltaram para a corte, todos assumindo silenciosamente suas posições anteriores. Naquele momento, as únicas pessoas presentes na corte eram Merritt, King Clyde e algumas outras pessoas. Linley, adivinhe. Como você acha que vou sentenciá-lo? Clyde sorriu para Linley. Não tenho ideia. Linley respondeu sucintamente. Clyde sorriu secretamente. Todos se levantam. Dizendo essas palavras, Merritt levantou-se solenemente e todos os nobres da corte seguiram seu exemplo. Com a cabeça erguida, Merritt disse com uma voz solene e clara: esta é a sentença deste tribunal. Kanter Debs, um membro do clã Debs, se envolveu flagrantemente no contrabando em grande escala de uma enorme quantidade de jade d'água, e é, portanto, condenado à execução por enforcamento, com a pena a ser executada no dia 11 de outubro. O valor total desta operação de contrabando ultrapassou 40 milhões de moedas de ouro. Condenamos o clã Debs a receber uma multa punitiva no dobro dessa quantia, 80 milhões de moedas de ouro. Bernard Debs será libertado. Tribunal encerrado. Depois de ouvir essas palavras de Merritt, Bernard, Callan e Nimit soltaram um suspiro de alívio, mas em seus corações se sentiram muito desamparados. 80 milhões de moedas de ouro. Que soma assustadora! Todo o patrimônio líquido do clã Debs era de apenas cerca de 100 milhões de moedas de ouro, incluindo todos os seus ativos e líquidos. Para que pudessem pagar uma multa tão elevada, certamente seria necessário que vendessem muitos dos seus ativos e líquidos. Um leilão em tão grande escala, em termos, resultaria definitivamente em muitas negociações baixas e pechinchas por parte dos compradores. Embora seus ativos e líquidos valessem 80 milhões de moedas de ouro, as chances de eles realmente receberem 80 milhões de moedas de ouro eram realmente muito baixas. Linley, o que você acha? Clyde olhou para Linley. Linley riu e assentiu. Admiravelmente feito, admiravelmente feito. A multa que Clyde impôs contra o clã Debs foi cuidadosamente calibrada, precisamente porque a avaliação dos ativos e líquidos do clã Debs valia cerca de 80 milhões ou mais.
Se Clyde realmente sentenciasse o clã Debs ao extermínio, então, sem dúvida, ele não teria conseguido colocar as mãos em uma única moeda de seus ativos líquidos. Mas se a multa fosse muito alta, talvez o clã Debs corresse o risco de ser extinto em vez de pagar a multa. A multa de 80 milhões de moedas de ouro não era nem muito alta nem muito pequena. Estava certo. Pai, Callan e os outros foram imediatamente ajudar Bernard a se levantar. Mas Bernard apenas olhou para seu terceiro irmão, Canter. Uma expressão sombria e calma estava no rosto de Canter. Ele apenas acenou com a cabeça em direção a Bernard. Depois de ter sido exposto ao liderar a operação de contrabando, Canter sabia que iria morrer, sem questionar. Mas agora que ele estava morrendo em nome do clã, o clã provavelmente trataria bem seu filho e sua esposa. Bernard acenou com a cabeça para Canter também. 2 irmãos. A partir de uma única troca de olhares, eles sabiam o que o outro estava pensando. Vamos voltar, Bernard disse com um suspiro. Depois de passar por esta tribulação, o clã Debs sofreu um grande golpe em sua vitalidade. Na melhor das hipóteses, teriam 1/10 do poder econômico que tinham anteriormente. Deste dia em diante, o clã Debs caiu de sua posição anterior de poder nos níveis mais altos do reino de Fenlai. Eles só poderiam ser considerados um clã bastante rico agora. Dentro da mansão de Linley, no Hot Springs Garden, Linley estava sentado em uma cadeira, olhando silenciosamente para o vazio. Linley, o que você está pensando? Dwayne Covart saiu do anel do dragão espiral. Linley olhou para Dwayne Covart. Suspirando, ele disse, hoje quando vi o clã Debs ser condenado, de repente pensei em meu próprio clã. Meu clã já foi um clã que dominou todo o continente Yulan, mas agora depois de todas essas gerações, quem sobrou? Meu pai morreu e o paradeiro de minha mãe é desconhecido. Little Varton está agora no Império O'Brien. Em toda a União Sagrada estou sozinho, sem parentes. Linley foi dominado por uma melancolia poderosa e solitária. Seus pais haviam partido e ele estava empenhado em uma missão de vingança que não poderia ser revelada. Neste caminho para a vingança, o coração de Linley estava fortemente acelerado e ele não se atreveu a afrouxar nem um pouco. Olhando para Linley, Dwayne Covart sentiu uma onda de pena. Embora superficialmente Linley parecesse muito maduro e não tivesse nenhum problema em lidar com aqueles nobres importantes, Linley ainda tinha apenas 17 anos este ano. Ele tinha acabado de se formar na Academia de Magos há pouco tempo. Linley, relaxe. Não se pressione demais. Você tem muito tempo. Dwayne Covart o encorajou. Linley olhou para Dwayne Covart. Nessa estrada solitária que ele estava viajando, era bom que ele tivesse o vovô Dwayne com ele, junto com aquele malandro travesso Beb. Obrigado, vovô Dwayne. Linley disse agradecido. Dwayne Covart começou a rir. Eu realmente quero saber o que aconteceu com minha mãe o mais rápido possível. Quero matar Clyde o mais rápido possível. Mesmo que eles ignorassem o fato de Clyde ter sequestrado sua mãe, o fato de ele ter causado a separação de sua mãe de sua família por mais de 10 anos, resultando na morte do pai de Linley, significava que sem dúvida Clyde tinha que morrer. Quem sabe quando aquele rei dos assassinos César trará aquela receita de veneno. Linley estava começando a ficar impaciente. Todos os dias, Linley aguardava urgentemente o retorno de César, o rei dos assassinos. Mas cada dia passava sem notícias de César. O tempo passou e num piscar de olhos, já era outubro. Durante o último mês, o reino de Fenlai esteve bastante tranquilo. O único grande acontecimento foi o leilão em grande escala realizado pelo clã Debs. Muitos clãs aproveitaram a oportunidade para tentar pechinchar ou rebaixar o clã Debs. No entanto, o valor dos ativos e líquidos do clã Debs era realmente muito alto, então também havia alguns licitantes de outros clãs. Assim, o preço no leilão não foi muito baixo, no final das contas. Os ativos, anteriormente avaliados em cerca de 80 milhões de moedas de ouro, acabaram sendo vendidos por cerca de 70 milhões de ouro no total. Depois de pagar a multa de 80 milhões de moedas de ouro, o clã Debs poderia finalmente ser considerado como tendo escapado do perigo. Mas depois deste caso, o patrimônio líquido do clã Debs diminuiu essencialmente em 90%. 10 de outubro foi um dia antes da execução de Canter. Neste dia, Linley permaneceu no Hot Springs Garden, treinando como sempre fazia. Lord Linley, Lord César chegou. Uma atendente gritou em voz estridente do lado de fora. Linley havia instruído que ele deveria ser alertado imediatamente se César chegasse. César veio? Linley rapidamente vestiu algumas roupas e imediatamente saiu correndo do Hot Springs Garden. Dada a velocidade atual de Linley, em 10 segundos ele chegou fora do salão principal. Neste momento César, ainda vestido com aquelas vestes longas e largas, estava sentado preguiçosamente com uma perna cruzada. Ele estava bebendo uma xícara de chá. Senhor, César, Linley gritou de longe. 3 passos depois, Linley entrou no salão principal. Ao ver Linley, os olhos de César se iluminaram e ele imediatamente se levantou. Mestre Linley, minhas mais sinceras desculpas por ter vindo apenas hoje. Enquanto falava, César retirou um envelope de suas roupas. Linley, está aí a receita que mencionei. É todo seu. Livro 6, O Caminho para a Vingança. Capítulo 23, O Veneno da Ruptura de Sangue. Linley olhou para as 2 atendentes do lado de fora do salão principal.
Ele gritou friamente, saia. Sem minhas ordens, ninguém poderá entrar. Sim, milord. Os corações daquelas duas atendentes tremeram e elas saíram rapidamente. Mestre Linley, você é bastante cauteloso. César riu. Linley se sentiu impotente. Cauteloso? Como ele poderia não ser cauteloso? Ele iria usar essa receita para matar Clyde. Este César provavelmente sabia o tempo todo que pretendo matar Clyde. Linley entendeu esse ponto. Anteriormente ele havia dito a César que queria matar um dos 6 governantes dos reinos da União Sagrada. E então ele disse que queria matar um guerreiro rank 9. Contanto que César não fosse um idiota total, ele seria facilmente capaz de conectar esses dois pontos para entender que Linley queria matar um rei da União Sagrada que também era um guerreiro de rank 9. Em toda a União Sagrada, o único que se enquadrava nesses critérios era Clyde. César, esse velho maluco, não iria agradar Clyde me traindo. Linley se sentiu bastante confiante. Que tipo de pessoa era César? Ele lidaria com alguém como Linley usando truques como esses? Linley, você realmente precisa ter cuidado. Essa pessoa com quem você pretende lidar é altamente valorizada pela Igreja Radiante. César disse em voz baixa ao lado de Linley. E ele tem muitos guardas também. Se você tentar envenená-lo, será muito difícil. Linley olhou para César. Obrigado pelo seu conselho, Sr. César. Veneno Clyde? Se Linley estivesse disposto a arriscar sua vida, ele definitivamente seria capaz de ter sucesso. Tudo o que ele precisava fazer era convidar Clyde para sua mansão e depois servir um pouco de vinho para Clyde. Em sua própria mansão, amarrar o vinho era uma tarefa extremamente fácil. Mas se ele fizesse isso, estaria se revelando como perpetrador. Ele tinha que encontrar uma oportunidade para matar Clyde sem que ninguém soubesse. Tal oportunidade era bastante rara. Nem sempre posso contar com a sorte, como naquela vez em que Patterson insistiu em se encontrar comigo em segredo. Linley disse para si mesmo. Aquele encontro privado e secreto com Patterson foi realmente uma surpresa maravilhosa e inesperada para Linley, mas tais surpresas só podiam ser desejadas, não confiáveis. Enquanto considerava isso, Linley abriu o envelope. Havia um pedaço de papel dentro do envelope, cheio de inúmeras palavras. Nome da droga, veneno de ruptura de sangue. Ingredientes, fruta astralagus, ginseng branco, açafrão, grama neblina, fungo nuvem, casca amarga, grãos de cardamomo, grama blue heart. Efeito. O veneno de ruptura de sangue, quando dissolvido em vinho ou água, não tem odor nem sabor. Até o momento, nenhuma maneira de detectá-lo foi descoberta. Uma vez ingerido, ele se infiltrará no sangue e depois no dantian, evitando que o ki de batalha seja gerado, fazendo com que o guerreiro tenha menos de 10% de sua força restante. Qualquer pessoa abaixo do nível santo é vulnerável a este veneno e não à cura. Somente usando o ki de batalha por um longo período de tempo para limpar o veneno da corrente sanguínea alguém pode curar a si mesmo. Instruções. Para produzir 1 grama de veneno de ruptura de sangue, é necessário ter 30 gramas de fruta astralagus, 12 gramas de ginseng branco, 10 gramas de açafrão, 15 gramas de grama de neblina, 12 gramas de fungo das nuvens, 1 grama de pele amarga, 12 gramas de grãos de cardamomo e 1 grama de blue heart grass. Primeiro use os 12 gramas de ginseng, os 15 gramas de grama de neblina e o grama de pele amarga. Coloque-os na panela do alquimista e ferva-os até que a grama do nevoeiro comece a emitir uma névoa branca, então pare. Filtre o suco concentrado, coloque-o na panela e adicione a grama blue heart, o açafrão e os grãos de cardamomo. Método de armazenamento. Este artigo detalhou claramente todos os aspectos da fabricação e uso do veneno Blood Rupture. Apenas examinando os procedimentos de preparação, Linley rapidamente entendeu o quão difícil seria produzir este veneno. Se um único erro fosse cometido em qualquer um dos procedimentos, toda a poção seria inútil. A forma de armazená-lo e preservá-lo também era muito complicada. O custo de uma unidade de veneno da ruptura de sangue era mais de 1 milhão de vezes maior que o peso equivalente de ouro. Dos 8 ingredientes necessários para preparar este veneno da ruptura de sangue, 5 deles não são tão raros. Fruta de astralagus, ginseng branco, açafrão, casca amarga e grãos de cardamomo. Os preços destes 5 não devem ser considerados muito altos para você, mas os outros 3 são muito raros. Essa grama nebulosa geralmente só cresce nas planícies do Extremo Oriente, a leste dos 4 grandes impérios. É extremamente raro e raramente encontrado no mercado. Quanto aos outros 2 ingredientes, sua raridade é ainda maior que a da grama neblina. César explicou cuidadosamente. Tanto o blue heart grass quanto o fungo das nuvens são praticamente impossíveis de comprar e não podem ser encontrados no mercado, mesmo se você tiver dinheiro. Supostamente há algum tempo, alguém tentou oferecer 100.000 moedas de ouro para comprar blue heart grass, mas ainda não conseguiu. O fungo das nuvens também não aparece no mercado há muito tempo. César deu um tapinha nos ombros de Linley confortavelmente. Linley, você precisará de muito esforço para reunir esses 8 ingredientes. Linley ainda sentia um certo grau de confiança. Destes 8 ingredientes, 5 não representariam nenhum problema. Quanto à grama de neblina, mesmo sendo rara, não deveria ser muito difícil comprá-la. Quanto a blue heart grass, ele já tinha. Não houve necessidade de comprá-lo. No momento, o único problema era o fungo das nuvens.
Assim que adquirir o fungo das nuvens, poderei produzir um pouco do veneno da ruptura de sangue. E esse dia será o dia da morte de Clyde. Linley disse para si mesmo. Linley não aguentava mais. Se no futuro ele ainda não conseguisse encontrar uma oportunidade apropriada, ele iria com tudo e mataria Clyde, mesmo que isso significasse se expor como assassino. Se o pior acontecesse, ele iria pedir ajuda a Yale e pediria ao conglomerado Dawson que o ajudasse a fugir da União Sagrada. Baseado na influência e poder do conglomerado Dawson, não seria muito difícil para eles ajudarem Linley a escapar da União Sagrada. Neste momento, o importante é encontrar estes 8 ingredientes. Linley ainda estava muito feliz agora. Pelo menos ele agora tinha um objetivo pelo qual trabalhar. Linley, Linley, César gritou para ele. Mestre Linley. Só agora Linley terminou sua reflexão e virou-se para olhar para César. Senhor, César, há algo que você precisa? César riu. Linley, você talvez esteja esquecendo alguma coisa? Linley entendeu imediatamente. Rindo, ele disse. Haha, senhor César, você está se referindo à escultura, certo? Terminei a escultura que você pediu há um mês. Venha por favor, por aqui. Linley imediatamente conduziu César para uma sala lateral. No canto desta sala lateral, havia uma escultura em forma de homem que irradiava uma aura fria e assassina. Aqueles 2 olhos continham dentro deles um desdém por toda a vida e uma arrogância que forçava os espectadores a sentir admiração e terror. Quanto às características faciais, os detalhes faciais foram esculpidos com ainda mais precisão. A escultura parecia exatamente com César. Maravilhoso, maravilhoso. César ficou tão animado que disse a palavra maravilhoso 2 vezes. Mestre Linley, você realmente é um mestre escultor. Em tão pouco tempo você conseguiu produzir uma escultura tão perfeita. Na minha opinião, esta escultura é 10.000 vezes melhor do que aquele seu despertar do sonho. Olhando para sua escultura, César sorria tanto que seu rosto ameaçava rachar. Quanto mais ele olhava para esta escultura, mais feliz César se sentia. Este rei dos assassinos talvez seja um pouco narcisista. Vendo o sorriso no rosto de César, Linley não pôde deixar de pensar isso consigo mesmo. Senhor Linley. Uma governanta próxima curvou-se educadamente. Linley tirou um pedaço de papel e entregou à governanta. Vá comprar esses 12 ingredientes para mim. A quantia exata que preciso para cada um está escrita no papel. Sim, Lord Linley. A governanta aceitou o pedaço de papel. Dos 12 ingredientes na lista de papel, 6 deles eram os que Linley precisava, enquanto os outros 6 eram apenas alguns ingredientes normais e aleatórios que Linley também havia rabiscado. Dos 12 ingredientes, apenas a grama neblina era relativamente cara. Quanto à grama coração azul e ao fungo das nuvens que o veneno da ruptura de sangue exigia, Linley nem se incomodou em anotá-los neste pedaço de papel. Linley não estava realmente preocupado com a divulgação desses ingredientes. Afinal, a fórmula secreta do veneno da ruptura de sangue era uma das fórmulas secretas das mãos do Deus da Morte. Além da organização Sabre, provavelmente ninguém mais conhecia essa fórmula. E havia muitas outras fórmulas que também utilizavam esses ingredientes. Afinal, Linley não anotou os 2 ingredientes mais críticos, grama Blue Earth e fungo de nuvem. Encontre e compre esses ingredientes para mim o mais rápido possível. Linley instruiu. Depois de dar suas ordens à governanta, Linley imediatamente enviou alguém para convidar Yale, Reynolds e George para encontrá-lo em sua mansão. Sempre que tinham uma chance, os 4 irmãos se encontravam e comiam juntos, portanto, isso não era incomum para Linley. A manhã seguinte. Este foi o dia da execução por enforcamento de Canter Debs, mas Linley não se incomodou em ir assistir. Ele estava em sua mansão, bebendo vinho e conversando com seus 3 irmãos. Só depois que terminaram de beber Linley mencionou o que queria discutir. Chefe Yale, há algo que quero pedir que você me ajude. Linley disse. Terceiro irmão, deixe-me saber o que você precisa. E Yale disse corajosamente. Linley retirou um pedaço de papel. Chefe Yale, preciso de 2 tipos de ingredientes. Um é grama de neblina, o outro é fungo de nuvem. Estas 2 ervas são extremamente raras e praticamente indisponíveis no mercado. Eu esperava que você pudesse me ajudar, Yale. Afinal, Yale era apoiado pelo conglomerado Dawson. Como um dos 3 grandes sindicatos comerciais do continente Yulan, o conglomerado Dawson era uma organização enorme com habilidades surpreendentes. Seria muito mais simples para eles procurarem fungos nas nuvens e grama neblina do que Linley fazer isso sozinho. 2 tipos de ervas. Não se preocupe com isso. Eu cuido disso para você. Com a língua arrastada pelo vinho, Yale bateu no peito e prometeu. Ao mesmo tempo, ele pegou o pedaço de papel com as 2 ervas escritas de Linley. Eu vi grama neblina em casa quando era jovem. É um tipo de grama muito divertido. Sob o sol quente da manhã, emitirá névoa branca. Reynolds disse imediatamente. Os olhos de Linley brilharam. No entanto, o clã de Reynolds estava de volta ao Império O'Brien. Do seu clã ao reino de Fenlai exigiria pelo menos 1 ano de viagem. Linley não teve muito tempo para esperar. Somente se ele não conseguisse encontrá-lo seria forçado a esperar pacientemente. Quanto tempo levaríamos se esperássemos você pegar grama de neblina de sua casa, 4º irmão? Yale riu.
Terceiro irmão, irei falar com meu segundo tio imediatamente e pedirei que ele o ajude a encontrar esses 2 ingredientes. E Yale realmente tratou dos assuntos de Linley com grande importância. Naquele mesmo dia, ele foi procurar seu segundo tio. Naquela noite, em um quarto privado de luxo, Myron Amylon Dawson, de cabelos castanhos, estava casualmente vestido com um roupão de banho. Com o peito nu, ele estava deitado em uma cadeira reclinável, enquanto 2 lindas jovens estavam ao seu lado, atendendo. Segundo tio. A voz de Yale soou do outro lado da porta. Myron curvou os lábios impotente. Acariciando os cabelos perfumados das 2 beldades, ele riu. Meus queridos, vocês 2 podem sair e esperar um pouco. Aquelas 2 lindas mulheres deixaram o quarto de luxo muito obedientemente, e então Yale entrou correndo. Yale, você já é adulto agora. Como você pode agir assim? Myron Dawson disse com uma carranca. Yale riu. Segundo tio, não fique com raiva. Vim hoje pedir sua ajuda com uma coisa. Isso é algo em nome do meu terceiro irmão, Linley. Seu terceiro irmão? Aquele tal de Linley? Myron imediatamente se endireitou. Vá em frente, o que é isso? Yale retirou aquele pedaço de papel de suas roupas. Segundo tio, meu terceiro irmão precisa urgentemente desses 2 tipos de ervas, e é por isso que gostaria de pedir a você, segundo tio, que ajude e veja se podemos encontrá-los. Enquanto falava, entregou o papel a Myron. Grama de neblina, fungo de nuvem? Ao ver as palavras no papel, Myron Dawson assentiu. Vou enviar algumas pessoas para investigar e ver se há algum para comprar nas proximidades. Haha, obrigado, segundo tio. Yale estava animado. Então não vou incomodar você, segundo tio, em suas festividades. Vou sair agora. Seu pequeno punk. Myron Dawson riu e olhou novamente para o pedaço de papel, grama de neblina e fungo de nuvem. Para que esse Linley precisa desses 2 ingredientes? Linley teve que admitir que o conglomerado Dawson era uma máquina surpreendentemente eficiente. Terceiro irmão, dentro dos vários ramos da união sagrada do nosso conglomerado Dawson, temos apenas uma pequena quantidade de grama de neblina. Quanto ao fungo das nuvens, tivemos há algum tempo, mas já foi enviado para nossa sede. A sede do conglomerado Dawson é o local onde temos mais ervas e ingredientes. Aqui, deixe-me dar esta grama de neblina para você primeiro. Yale entregou diretamente uma bolsa a Linley. Dentro da receita, a quantidade necessária de grama de neblina foi medida em gramas, mas a bolsa que Yale entregou a Linley continha 9 torrões cheios de grama de neblina. Esse valor foi mais que suficiente. Então não há fungo de nuvem disponível? Linley aceitou a bolsa. Yale assentiu. Terceiro irmão, se você estiver com pressa, posso pedir ao meu segundo tio que envie especialistas para montar feras mágicas voadoras e ir para nossa sede o mais rápido possível. Montar feras voadoras é bastante rápido. Daqui até a nossa sede, 3 meses são mais que suficientes. Livro 6, O Caminho para a Vingança, capítulo 24, O Avanço. Linley ficou em silêncio por um momento, depois sorriu e acenou com a cabeça desculpando-se para Yale. Chefe Yale, desculpe pelo incômodo. Não é nenhum incômodo. Yale riu. É só mandar alguém fazer uma entrega, só isso. Nada demais. Nosso conglomerado Dawson costuma enviar pessoas para entregar cartas na sede. Faremos várias coisas. Linley assentiu. Terceiro irmão. A voz de Yale tornou-se solene quando ele olhou para Linley. Diga-me a verdade. Por que você está com tanta pressa para conseguir essas ervas? Se fosse outra pessoa perguntando a ele, Linley poderia ter mentido totalmente e alegado que ele estava usando isso para fazer uma loção médica que o ajudaria a aumentar a velocidade com que seu corpo ganhava força. Afinal, não era inédito tomar banho em águas medicinais como parte do treinamento. Mas diante de um de seus irmãos, Linley não queria mentir. Chefe Yale, agora, não posso lhe dizer ainda. Quando chegar a hora certa, eu te direi. Linley deu um tapinha nos ombros de Yale enquanto ele falava. Os irmãos do dormitório 1987 estavam juntos desde pequenos. Eles comiam juntos, moravam juntos, brincavam juntos. Eles eram tão próximos quanto irmãos de verdade. Entendido, terceiro irmão. Mas se você precisar de alguma coisa, não deixe de me avisar. Yale não perguntou mais nada. No dia seguinte, a governanta de Linley trouxe as ervas que Linley havia pedido, exceto que ele não conseguiu encontrar nenhuma grama de neblina. Com base no que a governanta disse, não havia grama alguma disponível no mercado. Se quisessem comprar alguns, teriam que enviar alguém dos 4 grandes impérios para comprá-los. Afinal, a grama neblina era cultivada nas grandes planícies do Extremo Oriente. Alguns dos centros comerciais dos 4 grandes impérios, bem próximos às grandes planícies, tinham uma pequena quantidade de grama para venda. Neste momento, dos 8 ingredientes que preciso para produzir o veneno da ruptura de sangue, 7 estão prontos. Só me falta o fungo das nuvens. Dentro de seu estudo secreto, Linley colocou todas as ervas na sua frente sobre uma mesa, pensando no que fazer. Dos 8 ingredientes, havia 3 que eram raros. A grama de neblina foi adquirida pelo conglomerado Dawson, enquanto ele já tinha grama Blue Earth suficiente. Se eu esperar 3 meses então, nesse momento, o pessoal do conglomerado Dawson virá e entregará o fungo da nuvem. Linley se sentiu muito confiante. No máximo, 3 meses.
Naquela época, ele teria todos os ingredientes que precisava e assim seria capaz de preparar algumas misturas do veneno da ruptura de sangue. Mas Linley não era o tipo de pessoa que ficava sentado esperando. Me ajude a espalhar a palavra. Que fique claro que estou me preparando para iniciar um período de treinamento com o uso de banhos de ervas, e preciso do fungo das nuvens como um dos meus componentes. Estou disposto a pagar até 1 milhão de moedas de ouro por isso. Linley instruiu sua governanta. Embora Linley não mentisse para seus irmãos, ele tinha que dar uma boa desculpa para o resto do mundo. O fungo das nuvens por si só não era uma planta venenosa. Na verdade, foi muito benéfico para o corpo. Mas todas as ervas possuíam propriedades maravilhosas. Quando essas 8 ervas fossem refinadas e processadas juntas, elas seriam capazes de produzir um pó venenoso como o veneno da ruptura de sangue. Sim, Lord Linley. Ao ouvir as palavras, 1 milhão de moedas de ouro, o coração da governanta estremeceu. Para Linley, 1 milhão de moedas de ouro não era muito. Quando ele leiloou sua escultura, a Vaquena em Frondedruin, o preço foi de 12 milhões de moedas de ouro. Depois, quando Patterson se encontrou secretamente com ele presenteou Linley com mais 10 milhões de moedas de ouro. Após a ascensão de Linley à proeminência e nomeação para o posto de mago da primeira corte, a Igreja Radiante, o rei Clyde e muitos outros nobres deram a Linley muitos presentes valiosos. E há pouco tempo, o clã Debs presenteou Linley com um cartão de cristal mágico que continha 1 milhão de moedas de ouro. O patrimônio líquido atual de Linley era bem superior a 20 milhões de moedas de ouro. E isso sem contar o núcleo de magicita de nível santo que Linley adquiriu do urso tatuado violeta de nível santo. Esse núcleo que Linley mantinha escondido era um tesouro inestimável que provavelmente valia mais do que 100 milhões de moedas de ouro. A notícia de que Linley estava tentando comprar fungo das nuvens por 1 milhão de moedas de ouro originalmente se espalhou apenas entre os comerciantes de ervas, mas logo depois, todos os vários nobres do reino de Fenlai também souberam disso. Todos esses nobres agora sabiam que Mestre Linley precisava de fungos nas nuvens. Se eles pudessem fornecer o fungo das nuvens a Linley, não apenas receberiam 1 milhão de moedas de ouro, mas também teriam a chance de construir um relacionamento com Linley. Muitos nobres começaram a quebrar a cabeça em busca de métodos pelos quais pudessem localizar fungos nas nuvens. Mas, infelizmente, o fungo das nuvens era muito raro e muito caro. Depois de ordenar que esta notícia fosse divulgada, Linley continuou sua vida de treinamento solitário e impiedoso dentro de sua mansão. Num piscar de olhos chegou novembro e com ele a temperatura começou a cair também. As folhas das árvores do jardim Fontes Termais começaram a amarelar e cair, enchendo a grama com folhas amareladas. Ah, aia! Linley, que estava fazendo flexões verticais com um dedo, de repente exerceu força através dos dedos, lançando-se no ar. Dando uma cambalhota facilmente no ar, Linley caiu no chão, com a parte superior do peito no coberta de suor. Ajudado pelo campo de supergravidade depois de ter treinado por tanto tempo, até o corpo poderoso de Linley estava começando a ficar cansado. Uau! De pé normalmente novamente, Linley sentiu os músculos dentro e perto de seus dedos, braços e ombros, todos dormentes e doloridos. Ele achou essa sensação muito confortável, pois sabia que nessa situação seus músculos e ossos estavam se fortalecendo lentamente. A maneira de treinar o corpo era exceder os limites repetidas vezes, desde que não excedesse muitos limites a cada vez. Sentando-se de pernas cruzadas, Linley imediatamente começou a treinar de acordo com o manual secreto do sangue de dragão, permitindo que o Ki de batalha sangue de dragão liquefeito em seu Dantian começasse a sair correndo. Em pouco tempo o poderoso Ki de batalha sangue de dragão preencheu todo o corpo de Linley. Treinamento uma e outra vez. Cada vez, o Ki de batalha sangue de dragão se tornaria um pouco mais puro, e os ossos e a carne de Linley se tornariam um pouco mais fortes. O Ki de batalha sangue de dragão preto azurizado entrou em seu Dantian novamente e depois se espalhou novamente. O Dantian era o núcleo de um guerreiro sangue de dragão. Linley alcançou o estágio final do 6º posto há muito tempo e em setembro e outubro, atingiu o pico do 6º posto. Neste momento, Linley atingiu um patamar. Ele poderia romper a qualquer momento. Rachadura. Rachadura. Todos os tipos de sons estranhos começaram a ser emitidos do corpo de Linley. Os músculos de Linley pareciam ter um rato enterrado embaixo deles, quando começaram a ondular para cima e para baixo sem parar. Até suas veias estavam saltando, e por todo o corpo de Linley, gotas de suor e sangue começaram a sair. Estou finalmente prestes a avançar. Linley ficou chocado e satisfeito. Ele esperou muito tempo por este dia. Bolha, bolha. Aquele Ki de batalha sangue de dragão preto azulado começou a se agitar estranhamente, enchendo todo o corpo de Linley de dor. Mas dentro de seu Dantian, aquele Ki de batalha sangue de dragão liquefeito começou a se condensar mais uma vez, aumentando em densidade por vários fatores. O Ki de batalha sangue de dragão estava sendo puxado de volta para o Dantian sem parar, e então, seria novamente emitido do Dantian, formando um círculo. Sempre que o Ki de batalha sangue de dragão entrasse no Dantian, ele se transformaria.
Depois de cerca de 1 hora ter passado, todo o ki de batalha sangue de dragão no corpo de Linley passou por essa transformação. Embora teoricamente houvesse apenas uma barreira tênue entre o pico do 6º posto e o início do 7º posto, a força de Linley era agora várias vezes maior do que no passado. Linley abriu os olhos, um olhar de excitação incontrolável dentro deles. Haha, finalmente entrei no reino de um guerreiro rank 7. Linley estava extremamente animado. Contanto que ele agitasse o ki de batalha sangue de dragão em seu corpo, ele seria capaz de assumir a forma draconica. A velocidade de treinamento dos Dragon Blood Warriors foi extremamente alta, especialmente nos estágios iniciais. Linley passou quase meio ano antes de avançar do 6º para o 7º posto. Esse tipo de avanço foi extremamente surpreendente. Mas Linley estimou que para progredir do 7º para o 8º posto, ele provavelmente precisaria de vários anos. Quanto mais longe se estivesse, mais difícil se tornaria a estrada. Mesmo assim, a maioria dos guerreiros sangue de dragão só precisou de algumas décadas para alcançar o nível santo no poder. Beb, que estava dormindo por perto o tempo todo, abriu os olhos sonolentos que de repente brilharam. Animado, ele disse espiritualmente para Linley: "Chefe, você alcançou o 7º posto?" Sim, Linley assentiu alegremente. Então isso não significa que, uma vez na forma draconica, você terá o poder de um 9º rank no estágio inicial? Beb estava animado. Parece que seu poder será maior que o meu agora, chefe. Linley começou a rir também. Nos estágios iniciais, o aumento de potência fornecido pelo Dragonfor foi bastante dramático. Por exemplo, como um guerreiro rank 7 no continente Yulan, ele só poderia ser considerado um sujeito normal. Mas ao usar a forma draconica, ele seria um guerreiro no estágio inicial do 9º posto, qualificado para ser considerado uma figura notável no mundo. No entanto, quanto mais poderoso crescesse, mais fraco seria o impulso fornecido pela forma draconica. Afinal, a forma dracônica nada mais era do que extrair a força ou sangue de dragão que um guerreiro sangue de dragão fraco não tinha sido capaz de absorver completamente. No estágio inicial, e sua forma dracônica foi influenciada pelo dragão espinhoso blindado. O dragão espinhoso blindado é especializado em velocidade e defesa, enquanto você também possui uma defesa forte e uma velocidade inquestionavelmente alta. Dwayne Kovarta apareceu do ringue neste momento. Linley estava muito confiante em sua própria velocidade. Porque depois de assumir a forma dracônica, ele não só tinha a alta velocidade natural de um guerreiro sangue de dragão, ele também poderia utilizar magia do estilo vento e se impulsionar com um feitiço supersônico de rank 7, o que aumentaria sua velocidade em uma boa quantidade. Linley ficou tão satisfeito que ficou ali parado, sorrindo estupidamente. Chefe, pare de rir como um idiota. Olhe para si mesmo, você está imundo. Tome um banho, caramba. Beb intencionalmente colocou um olhar de desgosto em seu rosto enquanto cobria o nariz e pulava para cima e para baixo enquanto mostrava suas presas para Linley. Linley olhou para si mesmo. Neste momento, seu corpo estava coberto de suor e sangue. Ele realmente parecia sujo. Respingo. Linley pulou diretamente na piscina de fontes termais. A água nas fontes termais fluía constantemente, então Linley não se preocupou em sujá-la. Depois de ter experimentado a sensação de todo o seu corpo se transformando, e depois ter a água das fontes termais correndo contra ele, Linley se sentiu tão confortável que ficou deitado dentro da piscina de fontes termais com os olhos fechados. Ele adormeceu. Ele se sentiu tão confortável que adormeceu. Assim como Linley estava desfrutando de um lindo sonho, uma voz soou do lado de fora. Senhor Linley, Lord Linley. A voz da atendente parecia claramente bastante ansiosa. Os olhos de Linley se abriram de repente. Ao ouvir a voz, ele não pôde deixar de franzir a testa. Entre. Só então aquela atendente se atreveu a entrar nos jardins. Parada ao lado da piscina de águas termais, ela deu algumas olhadas no corpo nu de Linley e depois disse respeitosamente: Lord Linley, um arauto do palácio está esperando lá fora. Ele diz que veio sob o comando de Sua Majestade, que está convidando você, Lord Linley, para fazer uma viagem ao palácio. Por ordem de Sua Majestade? Linley hesitou um pouco, depois saiu diretamente da piscina. Você pode sair agora. Linley sempre se vestia sozinho, pois não gostava que as atendentes o ajudassem a se vestir. Sim. Com as bochechas vermelhas, a atendente rapidamente abaixou a cabeça e fugiu do Hot Springs Garden. Sentado em uma carruagem, dirigiu-se ao palácio. Fora da carruagem, além de 16 soldados do palácio, havia 16 cavaleiros da Igreja Radiante. A comitiva de Linley era maior até mesmo do que a do primeiro-ministro de esquerda ou do primeiro-ministro de direita. Lord Linley, Sua Majestade está atualmente no East Flower Garden. A voz estridente do atendente do palácio soou. Lidere o caminho. Linley disse abruptamente. O atendente do palácio foi muito respeitoso com Linley, sorrindo para ele o tempo todo. Quem mais Sua Majestade convidou desta vez? Linley perguntou. Só você, Lord Linley. O atendente do palácio respondeu. Apenas eu? Linley começou a ficar desconfiado, mas não perguntou mais nada. Sob a orientação do atendente do palácio, Linley finalmente chegou ao East Flower Garden do palácio. Como já era novembro, havia muito poucas flores ainda desabrochando, mas as inúmeras flores no jardim oriental do palácio ainda eram vibrantes e bonitas.
E aquele leão de ouro, o rei Clyde, estava conversando com sua rainha no jardim. Haha, Linley, você veio. Clyde cumprimentou Linley de uma maneira muito amigável. Venha, sente-se. Sua Majestade. Rainha. Linley prestou seus respeitos e depois sentou-se. Clyde e a rainha trocaram olhares, então ele sorriu para Linley. Linley, ouvi dizer que você está procurando fungos nas nuvens para criar um banho medicinal para si mesmo? Sim. Linley assentiu. De repente, Linley teve uma ideia do motivo pelo qual Clyde havia solicitado especialmente sua presença no palácio. Mas Linley não se atreveu a acreditar. Ele estava procurando por esse fungo de nuvem para lidar com Clyde. Será que Clyde iria? Haha, eu sabia que você estava procurando por esse fungo das nuvens, então enviei meus homens para fazer uma busca. Por um golpe de sorte, aconteceu que o armazém do meu palácio tinha um único aglomerado de fungo das nuvens. Clyde olhou para uma atendente próxima, que imediatamente apresentou a Linley uma caixa de brocado dourado que ela estava segurando. Linley ficou realmente atordoado. O fungo das nuvens que ele procurava tão desesperadamente foi fornecido a ele pelo rei Clyde. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.